Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o primeiro episódio do Briefy Podcast, o podcast mais brilhante do Brasil. Eu sou o Marcos Neves e vou ser o host desse programa que vai começar agora especialmente para você. E ao meu lado eu tenho... Dino Fernandes. E ó, é uma alegria muito grande estar aqui como co-host. E segue a gente aí porque vai rolar muito papo, que vai rolar muita conversa sobre todos os assuntos que é interesse aí de todo mundo. Valeu? Bom, pessoal, é isso mesmo. Segue a gente, não perca nenhum episódio. A gente vai estar postando aí todas as semanas. Se eu fosse você, já puxa uma cadeira aí onde você tá, senta, fica num lugar confortável que a gente vai bater muito papo. Para esse primeiro programa, para esse primeiro episódio, a gente trouxe um convidado muito especial. É um prazer tê-lo aqui. E para aproveitar, não posso falar o nome ainda, mas eu vou ler sobre ele para vocês. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Há 5 anos, ele era estagiário e hoje, aos 26, é o coordenador de logística da GESAC. A GESAC é uma empresa no ramo de ferramentas e ela é uma multinacional dentro do ramo chinês. O Cris, ele é fluente em alemão e inglês e está aqui para bater um papo descontraído com a gente. E para vocês, seja muito, muito bem-vindo, Christian Boger! Isso aí. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, muito obrigado por ter me convidado para vir. E tá tudo certinho aí. Não, ele estava lendo aqui, eu estava aqui pensando, olha só, você tem 26 anos e é coordenador de logística. Tal. Aí eu queria fazer assim, você começou sua carreira com quantos anos? Com 5? Não, porque ele fala alemão, ele fala inglês, ele fala... Fiquei curioso, e já é cara. coordenador com 26 anos, né? Eu não coordeno nem a casa, cara. Não, eu sou meio precoce nesse quesito aí. Mas, assim, eu entrei na faculdade com 17 já, né? Formei com 17 e entrei. Legal. E aí, quando eu tava lá por volta do terceiro período, eu entrei numa empresa que também é do ramo de ferramentas, né? Mas alemã. E comecei a estagiar ali e tudo mais, né? E, bom... Vamos falar um pouquinho já do intercâmbio, né? Por que eu decidi isso e etc, né? Quando eu estava no ensino médio ainda, eu sofri aquela pressão dos seus pais, tendo que estar no curso técnico, todo mundo, etc. né? Todo mundo, do nono pro primeiro ano. E aí, você vai fazer ensino médio, vai fazer colégio técnico, o que você vai fazer? Exatamente. Isso é normal. E aí, na época, eu prestei a prova para entrar num curso técnico, não sei se pode falar o nome aqui, de redes. Pode, fica à vontade, fica à vontade. Tranquilo. Eu estudava no SESI, né? Sinta-se confortável. Então Vamos bater esse papo descontraído. E eu estudava lá no SESI, e o SESI ele é junto com o Senai, né? Então tinha uma grande parceria e uma facilidade para entrar. Então eu fiz a prova para prestar para manutenção automotiva. E aí eu fui, passei e tal... Fui 2 semanas e larguei. 2 semanas? Oh, durou bastante. Não, sim, eu já vi de cara que não era minha praia. E aí eu fui, parei no semestre seguinte, eu tava acho que no 2º ano do ensino médio, e aí eu prestei para eletrônica, acabou que não deu certo, não fechou turma, e eu fui para eletrotécnica. Fui lá, fiz um dia... E, também parou. Não acredito. Não gostei. Aí seus pais já falaram, olha... Isso já era que mês do ano, só pra gente entender. Já era julho, por aí. Bom, mas aí eles falaram, olha, à toa você não vai ficar, né? Então, eu decidi fazer um curso de idiomas. E na época eu ia fazer por inglês, que era o mais óbvio, porque eu não falava nada de alemão nem inglês. Por mais que a minha família é alemã, por parte de pai... E eu tenho parente lá, etc. Mas a gente não se comunicava entre nós em alemão. Sabia algumas coisinhas básicas e tal, que os meus avós foram passando. Mas aí eu queria aprender alemão, né? Meu pai ficou brigando comigo, você vai começar, vai largar, essas coisas, né? E só parênteses, Cris, até então você tinha 17 anos. Então antes disso você não teve contato nenhum com nenhum idioma? Não. Nisso aí eu tava com 16. 16. Eu tava no ensino médio ainda, né? Foi no 2º ano. Primeira vez você ia pisar dentro de uma sala de aula para estudar um idioma. Perfeito. E aí? Tinha aqueles inglês de escola, mas eu não era um muito bom estudante nesse quesito aí. Não, eu sei falar aquele verbo to be, né? Que começa no primeiro ano e vai até o nono. Aí você vai conversar com as pessoas e fala assim, você aprendeu inglês? Eu sei aquele inglês de escola, verbo to be. Aí você fala, sei. Mas eu sei falar também um pouquinho de alemão. Aprendi, eu sou músico, falo Johann Sebastian Bach. Johann ótimo. Sebastian Bach. Aí, alemão fluente. Perfeito. E aí você tinha 16... Isso, aí eu fui e optei entre o inglês e o alemão pro alemão.
por conta dessas minhas raízes e tal, que eu tinha vontade, né? Mas nessa época eu não pensava em intercâmbio por conta que eu sabia que eu não tinha a condição financeira para fazer isso acontecer até então, né? Bom, e aí, quando eu estava com 16 ainda, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha com os meus avós para conhecer a família e tal. Tipo assim, se eu não me engano, eu fiquei lá acho que uns 20 e poucos dias no máximo. E aí eu fui para lá, eu já tinha começado alemão, então eu achava que sabia alguma coisa. Tá bom dia, pelo menos, obrigado. Você veio falar bom dia, tudo bem? E eu fiquei lá esses dias com meus avós e me encantei, né? E falei, pô, eu quero voltar. Você ficou lá quanto tempo? 20 e poucos dias. Isso da primeira vez? Que eu fui só com os avós para conhecer minha família e também as cidades, etc. E né? nesses 20 dias não precisava de visto ou já precisava? Não, pro Brasil, né, para turismo, você tem 3 meses para ir para a Europa, no espaço Schengen, sem precisar de visto, né, como turista. Opa. Então eu só Boa tirei... informação. Ó, pessoal, já anota. Começa a anotar as informações. Especialista em intercâmbio, nossa. Bom, e aí só tirei o passaporte, que foi bem rapidinho na época, e fui. Porque hoje o passaporte tá aí, ó, filas e filas pra tirar, né? Ainda bem que eu já garanti o meu pra 10 anos agora, né? Quando eu peguei a primeira vez, acho que era 5. Aí renovei ano passado, 10 anos agora, aumentou o prazo, graças a Deus. É chato, né? Ficar indo lá toda Lá hora em São Paulo, na fila. ou tem Campinas também, né? E aí, mas assim, eu perdi um pouco. Você fez o high school aqui, não lá você fez? Não, eu fiz tudo aqui. Tudo aqui. Isso, eu só fui lá a passeio mesmo, pra conhecer a minha família, etc. E lá eu fui nessa época, foi eu, minha prima e meus avós, e eu me encantei bastante pela Alemanha, pelo idioma. Eu falei, eu quero ficar fluente em alemão. Mas eu sabia já que não dava para ficar fluente num idioma que é tão diferente do nosso, estando no Brasil. Em algum momento eu teria que ir para lá. Tem uma coisa que é assim, né? Eu pelo menos acredito. Você só consegue dominar um idioma se você entende a cultura daquele idioma, né? Você entende viver mesmo. Por isso a palavra imersão, né? Acho que vem daí. Você tá... Assim, quanto à cultura, pela minha família, por parte de pai ser alemã, eu sempre estive inserido nisso, né? Então, principalmente a comida alemã, porque minha família toda, a gente trabalha com comida alemã hoje ainda, indústria, restaurante, etc. Mas os meus avós pegaram muitos costumes alemães e mantiveram, não brasileiraram. Que legal. O nosso Natal é, tipo assim... Alemão. Bem alemão. Toda a tradição é só o núcleo familiar mesmo. Qual que é a diferença do Natal alemão pro brasileiro? Poxa. Tem algum principal que... Assim, cara, o que eu acho que é mais diferente, que eu falava com meus amigos, eles achavam estranhos, eu acho que tem pouco a ver com religião, mas como eu não tenho certeza, eu não vou afirmar 100%. Mas a gente tem o Advento, que a gente encontra os 3 domingos que precedem o Natal. Então, é só um núcleo familiar. No caso, era meus avós, meus pais, eu, minha irmã e minha tia com a família dela. Né? Que é só meu pai e minha tia. Então, a gente se reúne ali os 3 domingos antes que antecedem o Natal. Aí tem uma guirlanda com 4 velas. A cada domingo a gente acende uma velinha. E a gente vê conversando, né? Trocando ideia, programando o Natal, quem vai levar o quê, onde vai fazer. Que legal. Mas não... Então, o mês de dezembro todo é Natal, já, pra Alemanha. E aí depois tipo você ficou qual o maior período que você ficou lá? Que daí você foi para estudar o idioma mesmo, e você ficou quanto tempo lá? Fiquei 6 meses só. Você ficou 6 meses. Isso é uma curiosidade que eu tenho, cara, porque assim, a Alemanha é muito cultural, né? Muito. E quando eu era criança, você tem 26 anos, né? Então eu vou contar um negócio para você, assim, porque eu sou já velhinho já, eu tô com 43 anos. Eu lembro ali em 89, entre 89 e 91 ali, eu lembro que teve a queda do muro de Berlim. E eu lembro, cara, eu sempre gostei de rock, né? E eu lembro que tinha aquela música do Pink Floyd, e aí peguei o começo do U2 e tal. E tinha essa coisa muito política, assim. E eu lembro da queda do muro, cara. Eu lembro da galera pegando pedra, assim, sabe? Na televisão. Assim, já teve preto e branco, assim. E assim, mas eu lembro do povo em cima, aquela emoção, o pessoal pegando pedra. Eu tô te perguntando o seguinte, porque é verdade que ainda tem essa coisa assim, entre o que ficou o Ocidente e o Oriente, tem essa coisa que ficou a parte pobre mesmo? Cara... Que ficou... porque assim, eu nunca fui. Eu falo do que eu leio, às vezes que eu vejo. Porque ficou assim, não, a parte do Oriente ainda ficou pobre. Eles falam, ficou pobre. Claro, comparado com a gente. Mas tem isso mesmo? Rola essa coisa assim, quando você tá no meio da galera, dos estudantes? Assim, eu não cheguei a morar em Berlim, né? Eu morei em Hamburgo, fica bem no norte da Alemanha. Eu estive em Berlim 2 vezes, para passear mesmo, né? E eu não senti isso, sabe? Você tem essa questão de divisão arquitetônica, porque eles quiseram manter. Então, lá, por exemplo, você tem a antiga Hauptbahnhof, que é a estação central de trem, tem a que era da União Soviética, que ela é
completamente antiga, você vê pela arquitetura. E a de Berlim mesmo, que é a, vamos dizer, a principal hoje, era toda de vidro. Nossa, então, maravilhosa. Ela já é toda Maravilhosa. moderna. Então, acho que eles quiseram manter as duas arquiteturas para realmente lembrar da história, que é importante lembrar de tudo que aconteceu ali, né? Mas eu não sei te falar se, por exemplo, tem os bairros mais pobres que são para aquele lado, entendeu? Mas eu acredito que não. Ó, eu vou... Também, pessoal, para quem não sabe, fiquei agora morando 4 meses na Inglaterra, mais especificamente em Brighton, uma cidade do lado de Londres. É muito engraçada a minha história com a Alemanha também, porque antes de ir, imagino que você também, Cris, você faz uma listinha, né? Quais países eu quero conhecer, né? Na Europa, com essa facilidade, tudo. E aí, a Alemanha não estava nessa minha listinha. Eu ia ficar 4 meses lá, depois 20 dias viajando. Então, nesses 20 dias eu ia rodar um bom número de países aí. E, bom, a Alemanha não estava. Só que aí, no meio lá do meu intercâmbio, tudo, também vou trazer essa curiosidade para vocês aí, mas chegou um grupo de brasileiros lá na escola onde eu estava cursando idioma também, e um desses brasileiros, fiquei muito amigo, chamava o Rodrigo. Ele falou, Marcos, vamos fazer alguma coisa esse final de semana? Vamos fazer. Era quinta-feira à noite. Olha essa história, quinta-feira à noite, e a gente tinha que viajar na sexta de manhã. Era quinta-feira, para ser exato, assim, ó, 00:30. A gente decidindo pra onde a gente ia viajar na sexta de manhã, 7 horas da manhã. E aquele frio, né? Na Inglaterra, em janeiro, tava acho que menos 3 graus. Caramba. Aquele frio que todo mundo gosta, brasileiro. Aí a gente pegou, vamos pra Berlim. Achamos uma passagem, tava lá numa das promoções, vamos pra Berlim. Falei, poxa, mas a Alemanha não tinha tanta vontade de conhecer, dentre todos, né? Lógico que a Alemanha devia ser sensacional, mas dentre aquela lista não tinha tanta vontade. Pegamos e fomos pra Berlim. Cara, Berlim tá fácil entre top 3 meu de países que eu conheci. De cidades que eu conheci, né? A Alemanha tá dentro do top 3 de países. Eu viajei 11 países no total na Europa nesse tempo. Berlim é um dos países uma das cidades mais bonitas que eu conheci. Por quê? O que me chamava muita atenção, depois eu queria até saber de você, Cris, que mais chamava sua atenção, eram os monumentos. Porque quando você chega na Europa, você tá andando a pé, você quer tirar foto até do poste, não é verdade? Qualquer coisa. Isso é bem diferente do nosso aqui. O poste muda muito, né? O cachorro lá faz a mesma coisa? O cachorro lá no late, velho. No late? Não late. Você não escuta a cachorro late. Ele quero um cachorro late desse. alemão, ele late alemão. Mas aí que eu disse, quando eu cheguei na Inglaterra, né, desci em Londres, tirava foto do poste, do hidrante, do asfalto, de qualquer coisa, tirava foto da calçada. Aí, depois de um tempo, você acostuma. Com caminhar na rua é um turismo. Então, você já está morando lá. Então, eu começava a visitar os países e começava a olhar os monumentos, né? O que tinha de grande para tirar foto, para olhar, para entender a história. E uma das cidades que eu conheci, junto com Roma, Berlim é uma das cidades mais históricas, que mais tem monumento. Cara, eu lembro de quando eu pisei em cima do muro de Berlim, que lá tem um pedaço quebrado. Eles mantiveram um muro real. E também ele mostra o ferro que foi quebrado, tudo do muro. Meu, é uma emoção muito grande. E na frente do muro tem o museu do muro. E aí tem os bunkers que o pessoal se escondia. Meu, surreal. Tem. Eu não posso estar enganado, eu acho que não. Mas eles mantiveram todo o traçado que o muro fazia antigamente. Hoje em dia ele tem... eu não sei se é de metal o que é, mas é diferente do calçado. Para manter o traçado de onde o muro passava. Então, você está em qualquer lugar de Berlim. Se o muro passava ali, você vê que é diferente a passarela, né? O que for. E você percebe exatamente a divisão que você falou do Ocidente e do Oriente. Então. Eu vi pouco também. Eu tava de bike, foi bem legal a experiência andar de bicicleta por Berlim. Mas quando eu fui pro lado do Oriente, eu vi um pouco mais simples, morador de rua, mas não tão claro, eles não deixam tão notório, né? Tão evidente assim a diferença, porque eu acho que hoje eles nem aceitam mais tanto essa diferença. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, vamos supor, você tá na Europa ali, tá morando lá, sei lá, na Alemanha, na Espanha, você tá tem os países ali que não precisa de visto, né? Isso, passa o quê? Trem, aí você pega o trem, você tem esse livre acesso, você vai em todos os países, como é que funciona? O cara chegou lá e falou, eu quero fazer turismo. Mesmo que você tá ali na Espanha, na Alemanha, como é que é o acesso? Tipo, Sou bom de geografia, hein? De repente, daqui a pouco eu falo na Itália, o cara fala, não, mas... Fui da Itália pra Rússia, do lado. Fui da Itália pra Rússia, que é do lado, tipo, né?
Fala assim, deixa eu explicar. Uma palavra que entende. Não, assim, tem o espaço Schengen, que é o espaço dentro da União Europeia, né? De países que participaram desse acordo, então você pode circular livremente. Então você entrou em Portugal, né? Você como brasileiro, turista, você pode ficar dentro do espaço Schengen por 3 meses. E aí você Esse espaço que você falou, espaço, como que é? Schengen. Schengen. Na verdade foi um acordo que fizeram, né, os países da União Europeia. Eu não me recordo Vamos porque pesquisar Schengen. sobre espaço Schengen. Schengen. Espaço Se eu não Schengen. me engano, é o nome do cara que propôs lá, entendeu? Isso aí. Então, você pode circular livremente na Europa. Você não precisa, por exemplo, você tem que estar com seu passaporte, claro, né? Porque se chegar algum policial, alguma coisa para, né, te abordar, você tem que dar seus documentos. Mas você pode circular livremente, de Portugal para Itália, Itália para Alemanha, etc. Mas eu que morei na Inglaterra... Você tinha um problema. qual que é? O que ele já sabe. Acontece, você tem a União Europeia e hoje você tem o Reino Unido, né? Então, hoje eles não falam mais a mesma língua. De 2, 3 anos pra cá, né? Que eles Teve o separaram. Brexit. Exatamente. Mas antes já não fazia parte Já do não espaço fazia Schengen. mais? Ah, não sabia. A Inglaterra sempre foi diferenciada. Briefy Podcast é cultura também. Sobre geografia. Então, mas eu sofri muito com isso na Inglaterra, porque como eu viajava muito de final de semana, eu ia na sexta, voltava no domingo à noite. Ia na sexta, voltava no domingo à noite. Foi maravilhoso, porque chegou um tempo lá em Brighton, que Brighton é uma cidade, ela parece Barão Geraldo aqui no interior de Campinas, a gente está falando de São Paulo, do estado de São Paulo, e aí, vocês conhecem Barão Geraldo ali, perto da Unicamp? Sim. É exatamente igual, uma cidade universitária, basicamente Brighton, só que com praia, cidade litorânea, era maravilhoso, eu amo cidade do interior, eu amo praia, casou os dois e falei, é lá que eu quero ir. Aí fui para Brighton, então de Brighton eu ia, fui para Amsterdã, fui para Roma, fui para Portugal, fui para Espanha. Bom, só que não sei se é verdade isso, mas ao meu conceito, o pior é a imigração que tem da Inglaterra. Os caras perguntam tudo, RG, eu digo assim, até o detalhe, porque, de onde está vindo o seu dinheiro? Mas quantos... Aí eu falei, eu trabalho com construção, tenho uma empresa. Mas quantos funcionários você tem na empresa? Mas quanto você paga para cada funcionário? Você tem algum funcionário que recebe... Juro, os caras querem saber o detalhe. E filas longas, sempre pegava muita fila. E aí eu aprendi lá, não sabia, Cris, disso. Quando eu saía do Reino Unido para ir para a União Europeia, eu passava pela imigração. Mas se eu estava no Reino Unido, por exemplo, e ia para a Irlanda, que eu fui, eu não pegava fila nenhuma. Eu estava no mesmo acordo. Sim, sim, quando eu estava lá, eu viajei para... A última vez que eu me lembro mais, fui para Portugal. E eu fiquei nessa dúvida, que eu fui de avião. E aí eu fiquei pensando, será que vai ter que passar na imigração e tal? E por mais que eu tenha o passaporte alemão, então já facilita muito, mas é chato essa questão de perder tempo e etc, né? É muita fila. Mas não, é como se fosse um voo doméstico dentro do Brasil, né? Então você saiu de Portugal, você vai passar ali na revista, aquela que, né, o raio-x e tal, ticket e pega a aeronave. Coisa mais... Mas tem um ponto triste, Dino. Porque se você não passa na imigração, você não recebe o quê? O carimbo onde? No passaporte. Então ninguém sabe que você foi pro país. Mas então, agora, por exemplo, você queria preencher o passaporte de carimbo, tem um ponto bom e um ponto ruim. Mas isso está mudando também, viu, Marquinhos? Porque hoje em dia os passaportes são... Eu não vou falar digital, né? Mas eles têm a tecnologia como se fosse um chip. Eu não sei explicar, tá? Mas, por exemplo, a última vez que eu fui para a Europa, eu só peguei meu passaporte, o alemão, coloquei numa maquininha, ele entendeu quem era eu e liberou a minha entrada. Nenhuma pessoa me recebe. É só a maquininha, como se fosse uma catraca. Mas eu acho que é porque você tinha um passaporte alemão. Sim. Mas aí, cara, o que você falou, mesmo se eu fosse para Portugal, no caso eu fui para Portugal, eu fosse para outro lugar, eu já é voo doméstico, então não tenho carimbo. É verdade. E eu não sei se os passaportes novos brasileiros também já tem alguma tecnologia. Eu estava 5 meses atrás, então é bem recente quando eu estava viajando. Então... E eu não recebi carimbo. Eu parava num guarda, lembro de perguntar para um guarda. Falei, moço, eu queria o carimbo, o que eu faço? Continua, só anda, passa reto, vai. Para quem hoje quer fazer intercâmbio, assim, se eu estou ali no ensino médio e aí eu quero fazer intercâmbio, financeiramente hoje, porque tem essa febre hoje, tá todo mundo para Portugal, todo mundo fala de Portugal, mas o que está compensando, assim, o país e quem oferece, assim, melhores condições, assim, para você ir morar, estudar e consumir aquela cultura
Porque assim, eu tenho alguns amigos morando em Portugal e eles não estão exercendo a profissão lá, né? Eu tenho amigos historiadores, tudo, que estão trabalhando com telemarketing, hoje Uber, construção e tal. E tem intercâmbio para tudo que é idade, né? Tem assim, é mais comum, às vezes no inconsciente, assim, coletivo, a galera pensa muito assim, intercâmbio é para jovem. Mas como é que é hoje, assim, pro pessoal mais velhinho, assim? Tipo, Assim, galera, eu vi outro dia o cara fazendo intercâmbio, tinha 60 anos. Mas eu tô aposentado, O Rodrigo, não tem mais o que fazer, eu vou pra lá O agora. Rodrigo, eu comentei pra você, ele tinha 48. Rodrigo, você vai assistir esse vídeo com certeza. Não sei, eu acho que é 44, entre 44 e 48. Então, foi uma baita experiência pra ele. É assim, ó, tem esse, vou falar tabu, né, tabu, né? Esse preconceito no Brasil, só que na Europa já não tem. Tanto que quando eu tava estudando lá, tava na Alemanha e tinha um senhor inglês na minha turma que ele tinha 68 anos e foi pra Alemanha ficar lá um mês e aprender alemão. É verdade. Então não tem idade. Bom, verdade. agora pensando um pouco no que você falou aí da parte financeira, etc., eu vou voltar um pouco na minha trajetória, porque talvez, falando pro jovem, pode se contextualizar um pouco, né? Que, como eu falei, né? Eu fiz o alemão, então eu estudei alemão aqui numa escola de idiomas, me formei e tal, e eu já tinha que eu queria fazer intercâmbio, mas não tinha condição financeira, porque eu sabia que era caro, né? Naquela época, isso foi em 2018, tá? Então, eu lembro que eu fazia o intercâmbio só o curso, com estadia do primeiro mês, que foi o que eu fechei na agência, ficaram em torno de 14 ou 17 mil reais, né? Então, já é um pouquinho puxado. E você tem mais a passagem, mais o dinheiro para ficar lá, etc. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no estágio, que é o que justifica eu ter começado tão cedo aí no mercado de trabalho. E eu juntava praticamente todo o meu dinheiro do estágio para poder fazer isso. Eu botei esse objetivo. E aí, quando eu consegui juntar o dinheiro para fechar o curso, eu fui lá na agência, inclusive já abrindo um parênteses. Você que vai fazer o primeiro intercâmbio, eu te indico pegar uma agência. Com certeza. Sem Por dúvida. quê? A primeira vez você não sabe onde você está indo, você não conhece ninguém. E a agência ela te dá todo o suporte. No meu caso, eu já fechei o primeiro mês de estadia lá. E já tinha o translado também do aeroporto. Então, eu saí do Brasil para uma cidade que eu não conhecia ninguém, eu mal falava idioma. E eu cheguei lá, eu tive problemas no quesito era pro meu avião chegar em horário, atrasou. E, consequentemente, ia dar problema no meu translado e tal. Mas eu tive o suporte da agência. Então, eu liguei para a agência, para a responsável aqui da agência no Brasil. E ela me ajudou a encontrar o translado lá. Aí o rapaz me levou até meu apartamento. Chegou lá, já estava tudo arrumadinho para mim. Já tinha, assim, o básico, né, para me passar a primeira noite. Eu fui recebido lá pela diretora da escola de idioma que eu ia estudar. Então, me deu um suporte muito grande. Né? Além de fechar toda a burocracia com a escola, aquela papelada que é tudo em inglês ou alemão, no meu caso, né? Aí eu não falava nenhum dos dois, então me ajudou muito. Mas bom, agora fechando esse parênteses aí. Então, eu juntei essa grana, fechei o pacote de intercâmbio, que era só o curso e mais a estadia do primeiro mês, e cheguei lá em casa e falei, pai, mãe, eu vou pra Alemanha em agosto. E minha mãe ficou maluca, né? Como assim? Tá doido, menino? Decidiu. 19 anos, você fala, tô indo pra Alemanha. Como assim? Eu sou meio doido assim. O meu pai, ele sempre me motivou, né? Vai, faz, tem que correr atrás mesmo. Minha mãe muito apegada, minha irmã, ficou com um pouco mais de pé atrás. Mas ela entendeu. E aí eles também me deram um suporte financeiro bom, porque meu pai me deu a passagem, né, aérea, que na época, não sei quanto que tá hoje, mas era em torno de 7 mil e tal, ele conseguiu me dar isso, senão eu ia ter que correr atrás, de alguma forma, trabalhar e tal, porque eu estava decidido a fazer aquilo. E a minha mãe também me ajudou no sentido de, eu tenho uma irmã mais velha, e ela já tinha ela já era formada, e eu abdiquei da minha formatura. Eu não quis fazer formatura nem na faculdade, nem no ensino médio. Então, minha mãe, quando ela pagou para minha irmã, ela começou a juntar para pagar o meu e eu falei que eu não queria. Então, eu peguei aquele dinheiro ali para ir para a Alemanha fazer intercâmbio. Que também não era muita coisa, era tipo 9 mil reais. Você fazer a conversão aí é muito pouco. Tanto que eu tinha a média aí de... Eu fiz um cálculo lá e eu cheguei na conclusão que eu tinha 11 euros para gastar por dia na Alemanha. De alimentação, essas coisas, né?
que é pouco. É pouco, é pouco. Você sabe, a Inglaterra é mais cara, mas a Nossa, Alemanha... imagina se euro ou imagina em libra. Nossa, lá era suado, eu tava até... E é engraçado, em euro você também pode falar como os caras usam moeda lá, né? Sim, É. um centavo É um a briga. centavo, euro, é bizarro isso. Como eles usam moeda, e as carteiras deles têm que ter porta-moeda. Se não tiver porta-moeda, você tá perdendo dinheiro. É. Então era coisa de louco, assim. Eles devolviam assim, ó, R$2 em moeda pra você o tempo todo, R$5 em moeda. Isso foi, pela minha conta, que 2014? Não. Não, foi 2018. 2018. Tinha acabado de entrar Eu na acho que eu faculdade. paguei no euro, tava, acho que... Pô, não lembro. Vou falar besteira aqui. Os caras Mas eu vão não tinha. depois dar um Google lá, quanto que era o euro em 2018. A única coisa que eu fico triste quando lembro de Alemanha é o 7x1. Nossa. Foi em 2018, não foi? Não, 7x1 foi 2014. 14, é verdade. E a língua inglesa, como é que entra? Você aprendeu aqui? Lá? Como é que foi? Isso, Então, é isso. Eu não fiz Porque, na curso. verdade, só te cortando, desculpa, na verdade tem um erro aqui no texto, né? Ele fala 3 idiomas. Porque ele é de Belo Horizonte. Ah, E quem fala mineiro, fala mineirês. Aliás, o povo de BH que tá aqui no meu coração, ó, já morei aí. Você quer ver um exemplo? Vou falar mineirês agora. Popatapataio. Traduz. Não sabe? E olha que eu sou mineiro, eu sou de Itajubá. O quê? Ó, Embadapia. Popatapataio. Popatapataio. Eu escutei o cara falar, tava em Pedro Leopoldo. Ele cortou o braço. Ele precisava de um pó pra tapar o talho que abriu. Popatapataio. Ele falava, o que é isso? Mineirês, é outro idioma. Ele fala 3 línguas. É verdade. Aqui antes de começar ele falou assim, pessoal, todas as línguas que eu falo eu misturo um pouco mineiro. É alemão, mineirês. Então ele foi só no jeitinho mineiro e ó, foi conquistando aí o mundo. eu tenho um sotaque... O meu inglês é com sotaque mineiro muito Dá uma palhinha pra gente aqui. eu não consegui. A pessoa que o aqui R- de trás tá querendo Não, também. aposto que o R foi difícil. Fala Porque inglês o R- mineirês, eu não estão pedindo sei, aqui. Why? I will have some little... Como é que é? Eu vou pedir um pouquinho de água, só que why sou. Why so? Não. É que tipo, você fala muito bem. Você parece americano falando, né? O sotaque. Muito bom. But I don't speak like that. You know, I can't talk like you very, how to say. Não sei, cara. Você fala... Like esse trem. Esse trem, esse trem, entendeu? Train, já tá ali, ó. Train. Like esse trem. Give me this train, please. Train. Why so? Why so? What does like Mas a eu train sinto- like this? Mas eu sinto diferença quando o pessoal que eu conheço, né, que fala inglês fluente, eles falam com você igual o sotaque americano, que tem um negócio assim. O R deve ser diferente pra você, né? Porque o R de BH é mais a porta, né? E aí já quando você vai falar inglês, já work, é uma coisa mais... É, mais ou menos. Fala o word. Work. Mas eu não sei. E também tem pessoas que falam que eu falo inglês meio que puxando pro sotaque alemão. Mas eu não sei. Agora você misturou um pouco. Virou É, três. é. 3 em 1. Mas eu não sei. Eu sinto que o meu inglês ele é mais mineirão. E foi Mas, difícil. mas você aprendeu aqui lá? É isso que eu ia perguntar. Quando Então. você chegou na Alemanha, eu lembro de eu chegar em Berlim. Um monte de placa. Ainda, graças a Deus, tinha placa escrita em inglês. Mas era em cima alemão e embaixo inglês. Se você não falava um pouco alemão, falava pouco inglês, como que você lia as placas? Ou você conseguia, se virava? Então, vamos lá. Conta pra gente essa aventura. Cara, eu não falava inglês. Ah, Eu então falava assim, ferrou. o da escola. Então, básico. Então, saber O falar... to be. I'm hungry, please give me something. Muito importante E- saber que é. falar tô com fome, eu tenho que saber One falar. beer, please. Ah, É o mais importante. E o alemão, eu tava convicto que eu sabia falar alemão. Mas quando eu cheguei lá, aí eu tomei o baque. Falei, pô, eu não sei falar alemão. E aí o que acontece? Eu fiquei... Essa é uma parte chata do intercâmbio que nem todo mundo que vai acontece. Eu fiquei meio deprimido na primeira semana, nas 2 primeiras semanas. Porque eu senti essa barreira real que você falou, de não conseguir ler uma placa, de não conseguir me comunicar. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de fazer amigo, conversar fiado. Chegou lá eu não conseguia conversar com as pessoas, eu travei. E aí eu falei, pô, já tô aqui. Podia ter comprado um Corsa. Já mas gastei eu meu dinheiro da tudo aqui, formatura, não tem mais formatura. não dá pra comprar um Corsa, vai. E eu tenho que dar um jeito. E aí, cara, eu fui trabalhando isso na minha cabeça, porque o intercâmbio, ele te dá muito autoconhecimento. Ele te dá tempo para você se conhecer e para pensar nessas estratégias, etc. Então, eu fiz amizade com um rapaz que ele estava fazendo intercâmbio lá também, que ele era de Boston, nos Estados Unidos.
e um rapazinho que era do Bahrein, não lembro o nome do país, lá perto dos Emirados Árabes. E assim, os dois falavam inglês muito bem. O de Boston, ele falava alemão fluente, que o pai dele era alemão, e esse rapaz do Bahrein, ele não falava nada de alemão. Então eu colei com os dois, e o rapaz de Boston, eu falei com ele que eu queria aprender inglês e tal, então ele falava devagarzinho comigo, ia desembolando, tal. E esse rapazinho que era do Bahrein, ele falava inglês pra caramba, não falava nada de alemão. Então eu falei, cara, olha, você vai falar inglês comigo, eu vou falar alemão com você e a gente vai trocando, né, conhecimento. E assim eu comecei a desenvolver o inglês. Ai, que legal. Mas eu nunca fiz curso nenhum de inglês, a não ser da escola mesmo. E cheguei lá, quando eu vi essa necessidade, aí eu botava videoaula, aquelas videoaulas do YouTube que fica 24 horas, sabe? No streaming, Netflix, YouTube, eu assistia as coisas tudo em inglês. E fui aprendendo uma palavrinha aqui, outra ali. Uma curiosidade, Cris, que eu passei por isso também. Nas 3 primeiras semanas, eu também assisti muita videoaula quando eu tava lá. Além do curso, então era assim, ó, das 7h30 da manhã até as 4 da tarde, inglês. Chegava em casa, inglês, videoaula. Chegava uma hora que minha cabeça tava... levei dois potes de remédio de dor de cabeça e foi assim que nem água. Chegava no final do dia e tava cansado, cara, mentalmente, esgotado. O que eu achava mais louco é que chegou um ponto que meus pensamentos eu pensava em alemão, português e inglês. Aí você começa a traduzir as três. Eu tomava banho, eu pensava em português, depois pensava em inglês. Tomava banho em inglês e português. Não, o meu irmão morou 1 ano no Canadá e a mulher dele contou uma história muito louca que ele tava no metrô, ele tava cansado também. Nossa, você fica esgotado. Muito cansado, aí de repente ele começou a entender tudo. Tinha uma galera conversando atrás dele, assim, começou a conversar e ele falou assim, lá amor, eu tô entendendo o que eles estão falando. Ela falou assim, é óbvio que eles estão falando em português. Eu tenho uma história engraçada com isso aí. Eu não sei se eu devo contar aqui. Conta aqui. Qualquer coisa depois ele edita, ele corta. Tá todo mundo à vontade. Mas eu tinha costume de... Tava na Alemanha, ninguém fala português, cara. Então eu tava no metrô... o cara em português, eu também. Eu tava com os meus amigos que falavam português. Sonho, eu queria muito falar isso. E aí, cara, eu fui pra Portugal. Eu saí do aeroporto, entrei no metrô e eu esqueci que o pessoal fala português. E aí, velho, eu não lembro. Tinha uma senhora, ela foi entrar e a português no metrô. É brava, hein? Português é muito bravo. Mas a senhora, ela foi entrar no metrô e eu não sei o que ela arrumou, tipo assim, não fechava a porta, que ela deixou a malinha dela presa. E eu tava estressado, cansado da viagem, que eu já não dormia tinha alguns dias. E aí eu falei com uma amiga assim... Porra, velho, essa moça não tira esse negócio daí, que saco, mamãe. Eu falo, xinguei, né, a mulher. E aí ele começou a perguntar, pô, Cris, tá... cala a boca, velho, você é maluco, né? Eu tenho uma história também engraçada de lá. Quando eu tava em Brighton, o Natal deles é fantástico. A família lá me recebeu muito bem. Passei o Natal, inclusive eu tive o mesmo problema que você, que quando eu cheguei lá, era dia 8 ou 9 de dezembro. Eu tava chegando e tava todo mundo indo embora, porque era próximo do Natal, todos os alunos voltando para casa e eu chegando, a escola vazia. Então eu fiquei umas 2 semanas, eu lembro de ligar para os meus pais e falar, nossa mãe, o que eu me meti? O que eu tô fazendo aqui? Longe de casa, passando frio, sem falar perfeito a língua. Chegava no final do dia, tava cansado, dor de cabeça. E, bom, mas é o que você falou. Eu já tô aqui, vamos fazer acontecer, né? Mas essa parte, o Marquinhos, eu acho que é o mais incrível do intercâmbio. É o que te amadurece. Exatamente. É o que te amadurece. E eu falo, quando eu fui fazer intercâmbio, além de buscar a fluência no idioma, eu queria me desvincular, tipo, cortar o cordão da minha família e dos meus amigos, porque eu sou muito apegado à família dos meus amigos. Então eu queria cortar esse cordão para eu sentir mais independente, né? E também amadurecer, porque eu tinha umas ideias... Sim, você acaba de sair da escola, da faculdade, você ainda tá, né, querendo essa farra, curtição e tal. Não sabia cuidar de casa, essas coisas, então eu queria amadurecer. Sim, então claro. foi um dos motivos. E, cara, eu saí do Brasil uma pessoa e voltei outra. Totalmente. Aí eu falo com os amigos, até hoje eu não sei se foi pro bem ou pro mal. Não, mas te muda muito. Assim, pra melhor ou pra pior, não pro bem ou pro mal. Os caras... No meu caso, se eu for pensar na questão de profissional... Muito melhor. Isso lançou. Amadurecimento também, eu mudei muitas das minhas ideias, né, no geral. Mas você também perde algumas coisas, né? Eu sinto que quando eu voltei, eu ia muito pra balada.
Então, quando eu voltei, eu ia pra mesma balada que eu ia com os meus amigos, eu não conseguia curtir mais o rolê. Porque pra mim, poxa, cara. Isso é uma pergunta que a gente vai fazer depois, como que foi essa volta? Porque pra mim também foi difícil. Então, você leu meu pensamento. É o seguinte, eu li uma matéria uma vez, que assim, eu nunca fiz intercâmbio. Então, eu li uma matéria uma vez que a galera que passa muito tempo lá fora sofre de síndrome do regresso. Eu ouviu falar isso? Não. O síndrome do regresso, o cara passou um tempo lá, você querendo ou não, você vai comparando culturas, você vai comparando tudo. Preço de comida, tem até essas brincadeiras agora no TikTok da vida, no Instagram, que a pessoa tá lá dirigindo e ele começa a mostrar a diferença. Olha o poste, olha, parece que a grama sempre é mais verde lá, né? E claro, o Brasil sabia é grande. que é mais verde? Foi a primeira enquete. Não, é verdade, eu não tô brincando. A primeira enquete que eu fiz quando eu cheguei em Londres, eu falei, essa grama é mais verde que a do Brasil. Fiz uma enquete, a grama é mais verde aqui? Aí o pessoal, sim, não, sim. Aí foi um amigo meu que morou na Inglaterra. A grama realmente é mais verde da Inglaterra porque o tempo é mais úmido e tal. Eu falei, então é mais verde. Aí eu tava lendo essa reportagem da síndrome do regresso, ela muda muito dependendo de onde você mora. Então, por exemplo, você cresceu e nasceu em Curitiba. Você vai morar em Nova York, quando você volta, você tá em Curitiba. Agora ela começa a ficar pior, assim, isso não conta muito assim para paulistano ou para carioca e tal. Mas, por exemplo, se você mora, sei lá, numa cidade como Pedro Leopoldo, não desmerecendo a cidade, mas uma cidade assim que a gente sabe que tem problemas, vários problemas. Quando a pessoa volta, ela sofre de síndrome do regresso. Ela começa a medir o que ela estava vivendo, o que ela estava fazendo. Até numa cidade boa, mesmo que for São Paulo, eu passei por isso. Vinhedo aqui, a cidade que a gente está gravando, é maravilhosa. Uma das melhores cidades do Brasil. Fui para lá, quando eu voltei, eu olhava e parava e pensava, que eu estaria fazendo nesse exato momento lá? O que eu estou fazendo aqui? Hoje eu tô dirigindo um monte de carro, lá eu andava de ônibus e ônibus era pontual, não precisava gastar um centavo de gasolina, seguro, medo do carro ser roubado, tudo, entendeu? E aí eu ficava comparando. Agora sim, Não, mas aí chegou uma hora que eu falei, tô vivendo no Brasil, vamos viver no Brasil, vamos desenvolver aqui, senão você fica louco. Agora eu vou elevar o nível dessa conversa aqui agora. Que é uma coisa que eu sei que todo mundo tem curiosidade, eu também tenho. Não sei se vocês, quando vocês estavam lá, vocês estavam solteiros, eu quero saber como é que é o approach. Eu ia perguntar isso pro Cris. Vocês jovens, vocês adolescentes. Conta pra gente. A Inglaterra. Olha pra cá, a gente sabe hoje, pessoal, que ele é um cara compromissado. Hoje ele namora. Mas na época, você tava namorando? Sabe por quê? Eu vou falar um negócio agora, quem estiver assistindo e quiser pesquisar. Quando eu era solteiro, eu lá treinando inglês lá com a pessoa, e eu não entendo nada de videogame, cara. Eu nunca joguei videogame. Não entendo nada. E eu mandei uma seguinte frase para uma mulher, uma menina, assim, do you wanna play with me? E ela assustou. Eu falei, eu só tô perguntando se você quer jogar comigo, do you wanna play with me? Que eu aprendi verbo play, jogar. Quer jogar comigo? Do you wanna play with me? Vamos jogar videogame, né, fala a verdade. Rola muito isso, assim, quem quiser vai pesquisar do que eu tô falando, porque tem muita, não fala isso pras meninas, não fala, que pega mal. Tem outra conotação. E como é que é lá, assim, um approach? Conta um pouquinho, assim. Poxa, o povo quer saber. Vocês vão achar que eu tô mentindo. Mas você namorava? Primeira vez. Não, eu era solteiro. Só que o que acontece? Como eu falei, eu fui pra lá com objetivo. E quando eu boto algo na cabeça, é aquilo ali pronto. Mas você não saiu pra festa? Não, para, Não, calma. Fala a verdade, fala a verdade. Não. Ele acredita, eu não. Eu te conheço por trás das câmeras. Não, gente assim, focada, foco. Eu queria ir, mas na época, eu vou falar, eu era muito mulherengo aqui, entendeu? Eu ficava muita menina e tal. E quando eu fui pra lá, eu falei, cara, se eu continuar assim, eu vou acabar me distraindo do meu foco, do meu objetivo. Mas isso não significa que eu não saía. Cara, eu saía pra caramba. Então, assim, no período que eu estive lá, eu não fiquei com meninas, etc., por conta que eu tinha esse objetivo, que eu queria focar nisso. Eu não queria que nada me tirasse desse caminho. Porque eu sabia que se eu arrumasse uma ferra lá, eu ia querer ir pra casa da menina, tal. E aí, cara, o que você falou, não tem nada a ver com o Brasil. No Brasil, você vai na balada, no bar e tal, você fica com a menina, morreu o assunto e tal. Lá não. Lá, se você chegar na menina na balada, é muito difícil você pegar ela, dependendo do lugar que você tá. Vou falar da Alemanha. Não é fácil você chegar na menina e falar, gostei de você, tal, vamos ficar e nunca mais eu te vejo. Não, você vai lá, conversa com a menina e tal, você pode até ficar com ela na primeira noite. Casou. Não, ela vai querer, tipo assim, ela quer te encontrar depois. E é difícil também a menina ficar com você no primeiro vez que vocês se conhecem, né? Depende, claro, do lugar que você tá. Mas se você tá num bar
né? Você vai se aproximar da menina e tal, ela vai pegar seu número, vocês vão trocar uma ideia, e aí você vai na casa dela, é muito comum lá isso, o pessoal vai para casa um do outro, ou vai em outro bar, então é uma coisa mais prolongada, né? E também é diferente, né, do Brasil. Totalmente. Você fala, a pegada do brasileiro ali totalmente é muito diferente. É então, bem diferente. tem que tomar cuidado para você não se queimar com alguém. Logo de primeira. E tirando aquela gafe lá do trem em Portugal, teve mais alguma assim, não? Nossa. Cara, teve já muita coisa errada. Conta Deu errado. conta mais uma engraçada, uma história. Momento perrengues. Momento perrengue. O pessoal tá pedindo aqui fora, momento perrengue, conta aí. Cara, deixa eu ver. É porque tem coisa que é engraçada e tem coisa que é perrengue e você fala assim, putz, me Não, ferrei eu tenho um naquele perrengue dia. excelente, vocês vão dar risada. Não, essa tem que... Conta Agora aí, que eu Marcos. lembrei isso que eu falo. Conta perrengue. Ontem eu vou pegar meu top 3 Ó, aqui. Olha esse perrengue. Queria viajar. Primeira vez que eu... Pra ir pra lá fui com a agência, que nem o Cris falou. Quer ir primeira vez pra fora do país estudar, vá com a agência pra ter todo o suporte quando você chega lá. Falei, vou viajar. Vou viajar, passou Natal, passou Ano Novo. Falei, não vou mais ficar aqui em Brighton de final de semana, quero viajar. Tava indo pra Portugal, primeira vez que eu tava indo visitar uma amiga minha, Amanda. Falei, vou comprar passagem aérea, tudo. Fui lá, entrei no site. Lá tem alguns sites que é low cost, né? Tipo, o voo é muito barato. É mais Ryanair, EasyJet. A você que tá aí, ó, vai pra Europa. Já é digita. muito barato, né, viajar lá dentro com a Ryanair. Especialmente com a no EasyJet. verão. A EasyJet também. EasyJet. Não, eu fui no inverno. Foi maravilhoso. Fui por R$80, 10 libras, 12 libras pra ser exato. R$80 de Veneza pra Praga, República Tcheca. É muito barato. Não, um trem doido assim. É. Mas aí o que eu tava contando. Não dá fui pra ir nem pra comprar- Piracicaba hoje Não, com esse dinheiro com- aqui. com a Daqui pra gasolina, Piracicaba né? você não vai. Aí peguei e fui comprar passagem pra ir pra Portugal. Fui comprar a primeira passagem. Fui comprar a primeira passagem. Aí lá tinha um monte de opção de aeroporto em Londres. Falei, pô, São Paulo também tem um monte de opção. Congonhas, Guarulhos, Viracopos. Mais longe vai Viracopos. Tá, de Viracopos pra Guarulhos, vai. Deu uma hora de viagem, 40 minutos. Tá bom, também não é muito longe. Então, Londres é a mesma coisa, né? Posso escolher qualquer um dos três, eu só me movo pra eles. Beleza. Escolhi lá o mais barato, cliquei. Mas assim, ó, todos eram tipo 22 libras e o que eu escolhi era 11. Eu falei, caramba, tô no lucro. Saiu, Deus deu uma promoção pra mim. Virou o ano. Comprei 11 libras. Cheguei todo feliz no dia seguinte lá no curso pra contar pro pessoal. O pessoal da secretaria falou, Marcos, vem cá, a gente ouviu que você vai viajar. Você não comprou pra esse X aeroporto, né? Eu falei, comprei, por quê? Ela falou, vende sua passagem. Eu falei, por quê? Ela falou, onde a gente tá até o aeroporto são 3 horas. Pô. Caramba, eu falei, como assim? velho. Não é possível. É o norte do norte do norte de Londres. Porque de Londres mesmo. Mas a Inglaterra é muito grande. Você vai de Londres pra Liverpool, é como se você estivesse indo de São Paulo pra Porto Alegre, quase. Caraca. Eu conheci todos os países, não conheci Liverpool, por exemplo, que eu queria muito. Pô. E aí fui lá, então, perdi a passagem. Não comprei a passagem. Porque aí eu fui comprar a segunda vez a mesma passagem pra Portugal. Segunda vez fui lá comprar, pá. Qual que é aí eu fui me cadastrar já pro voo. Seu nome, Marcos. Seu apelido. Aí eu parei, fiquei olhando e falei, não tá pedindo meu apelido. Minha mãe vai dar... Marquinhos. Minha mãe vai dar risada quando ela assistir esse vídeo. Minha mãe e meu pai choravam de dar risada em casa quando eu contei a história pra eles. Apelido, eu falei, não é possível. Aí olha o que passou na minha mente, Dino. Se o avião cair, eles querem ligar pra algum conhecido meu e não dar uma notícia tão trágica assim, o Marcos morreu. Eles querem Caramba. ser mais carinhosos. Que rolê, Marcos. E aí eu falei, mas eu também não vou botar Marquinhos, né? Também vai ficar feio, né? Marquinhos, pô. Cara de 23 anos, Marquinhos. Não vou botar. Aí eu botei Marcos, meu apelido Marcos. Botei lá. Aí saiu, a minha passagem era Marcos. Aí, não é possível. Poxa, Aí eu Marcos. falei, não é possível. Fui comprar a terceira vez a passagem. Eu falei, agora eu aprendi que... Aí eu falei, mas por que tava pedindo apelido? Fui descobrir que Portugal, é português de Portugal, apelido é sobrenome. Então eu comprei É tipo 3 nickname vezes do a mesma inglês. passagem. 3 vezes a mesma pra conseguir pro voo. Olha isso, só acontece essas coisas lá, não é verdade? Cara, não, olha, eu vou falar. Isso é um perrengue. Essa parte do intercâmbio, você pode ter certeza, você que está planejando fazer, é se perder.
Você vai ficar perdido direto lá. É verdade. Oh, mas Isso. você falou de conhecer Liverpool. Se um dia eu conhecer Liverpool, eu acho que eu vou fazer aquela foto clichê que todo mundo faz, cara. Não, atravessando a rua lá. Todo mundo Beatles. tira. Dos Beatles. Eu vou. Eu também todo faria, mundo vai pra lá. eu também faria. Eu não sei, eu ia Sou chegar muito lá, fã. parece que é uma regra. Eu falo, bora. Eu fazer. também faria. Mas sabia que a faixa que eles atravessaram não foi em Liverpool, foi em Londres. Foi em Londres? Foi em Londres. Maravilhoso. Ó, assim... Tem uma coisa, cara, porque assim, o legal que você tá falando, eu acho, de fazer intercâmbio, você cresce muito, porque você vai, é aquela ousadia das atitudes e tal. Quando eu comecei a estudar inglês, cara, comecei a estudar inglês porque eu não tinha essa pretensão de sair, eu queria estudar inglês pra melhorar na minha profissão, assim. Eu trabalhava num parque aqui em Vinhedo, o Hopi Hari. Cara, eu era aquele cara que eu aprendia 4 palavras, eu achava que eu já falava. Sabe? Eu aprendi a 4. Hoje eu vou testar. E como vinha muita gente de fora, e eu tinha um chefe, acho que americano, não lembro que lugar que ele era. E aí tinha muita empresa, né? Que ia fazer coisa lá no Hopi Hari. E eu lá, cara, apresentando um show, e era um show de interação, você tinha que pegar as pessoas e colocar no palco. Sabe o que eu fiz, cara? Essa é uma dica pra você que tá estudando inglês, vá pesquisar. Sem brincadeira. Eu comecei a chamar as pessoas da... Eu não sei se era a empresa Bosch, o que era que tinha, cara. E fui colocando no palco e tal, e tinha um cara gringo. Eu falei, mano, eu já falo inglês, aprendi umas palavras, eu vou falar. Aí eu falei, get up, come here. O cara levantou, foi. Aí eu falei, puta, e agora? Porque você dá um comando em português, né? Pra ele fazendo a coisa. Aí eu olhei, cara. Look my ass. And follow me. Vai você pesquisar, tá? Como é que fala olho em inglês? Aí eu falava assim, ó, look my ass and follow me. Meu Deus. Caramba! Meu chefe olhava, minha cara falou... Eu, crente, cara, eu tava falando certinho pro cara, ó. Só olha aqui pra mim e segue meus comandos. Eu, look my ass and follow me. Cara, quando terminou a apresentação, o cara riu, porque era época de carnaval e ele achou que eu tava fazendo piada mesmo, sabe? E aí, cara, o cara olhava pra mim e falou assim... Você sabe o que você estava falando? O cara olhar pra mim, olha pro meu olho aqui e me segue. Cara, quando o cara falou pra mim o que eu tinha falado pro gringo... eu tenho muito medo, cara. Eu falo assim, de você ir lá na hora que você estiver no intercâmbio e tal, você vai se comunicar e você fala e... Ó, Fala merda, eu cara. tive um perrengue maravilhoso com isso aí. Eu vou contar aí 2 perrengues pra vocês. Good. Um do idioma e o outro que vai acontecer no intercâmbio. Que é primeiro, em alemão, torta, de torta mesmo, e filha são muito parecidos. Torta e torta. Fala como que é. Um é torta e outro é torta. Die Torte, das Torte, die Torte. Tem aquele problema do... Como é que chama? Pô, velho. Como é que chama esse negócio que vem antes? Artigo? O alemão tem o der, die, das, e eu me confundo, e o alemão também se confunde. Mas um é torta e o outro é torta. E aí eu tava num café da tarde, e o senhor tinha me servido lá e tal, uma torta, e eu queria elogiar a torta. E aí Você eu falei... falou da filha do cara. Exatamente. Eu falei, nossa, a torta tá gostosa, tá uma delícia. E aí, cara, o cara regalou o olho, aí eu acho que ele se ligou que eu tinha falado errado, né? E aí ele já começou a rir também. Mas, porra, mano. Depois eu parei e pensar, chamei a filha do cara de gostosa na frente dele. Eita, que me falaram que o brasileiro era ousado, mas não é tanto assim também, pô. Diz estoca a esleca. Aí o cara olhou pra mim. E um perrengue, cara, que não tem como não passar, né? Vou falar quando você é maior de idade, né? Óbvio que eu saía lá, e aí uma das noites, eu tava... Tomava A uma. primeira, não foi a terceira semana, eu fui sair com o pessoal da minha sala do intercâmbio, porque é muito legal o intercâmbio, que você conhece pessoas do mundo inteiro. E aí você fica empolgadão, né? Então, saímos um russo, uma italiana, eu e mais outro italiano. E a gente foi pra um bar e começamos a beber. E aí primeiro erro mortal meu na Alemanha foi que lá ainda tava começando a ficar frio, então de noite já começava a ficar 3 graus, 2 graus. E aí o brasileiro, pô, toma cerveja gelada. Cara, fomos pra uma feirinha assim, a céu aberto. E eu fui, e tinha um mexicano que trabalhava lá numa barraquinha de bebida. Eu fiz amizade com um cara e eu falei com ele pra botar uma cerveja pra gelar pra mim. Eu fui lá e tomei a cerveja gelada naquele frio.
caramba, acho que foi uma das piores sensações da minha vida. Sério? Parecia que tava descendo congelando, isso aqui tudo. Eu comecei a tremer muito. E eu fiquei todo encolhidinho. E o pessoal comigo, Cris, você tá bem? Tal. Eu, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Lá eles tomam fria? É porque, Eles, cara... eles, na verdade, eles tomam quente. É, mas eu só temperatura tomei... ambiente. Eu só tomei gelada. Eu sempre pedia gelada. Eu não consigo tomar cerveja quente. Lá era menos... Eu passei ano novo na praia. Ano novo, dia 31 de dezembro, lá é muito frio. Na Inglaterra. E acho que a Inglaterra, junto com a Alemanha, foi um dos países mais frios que eu já passei. A Alemanha também era bem gelado, muito vento em Berlim. Mas cerveja gelada. Você é doido tomar cerveja quente mesmo no frio, eu quase morria. Mas, tipo Tomar assim, cerveja se você quente. toma ela, por exemplo, você pode ter gelado, você vai num restaurante, alguma coisa, um lugar fechado, Fechado. é climatizado. Beleza. Mas do lado de fora, o pessoal toma na temperatura ambiente, porque já tá frio lá. É. Aí você faz igual o burro aqui de tomar gelado, e aí parece que você vai morrer. É verdade. Eu Ó. lembro que pro Natal a gente colocava todas as cervejas do lado de fora da casa. Não botava na Isso. geladeira. É. Botava do lado de fora pra ir gelar. Você deixa no engradado assim na grama, no que for, e depois você vai lá e pega, já tá temperatura agradável. Eu contei essa história aqui pra ele, vou te contar. Mais uma. Meu irmão morava no Canadá. Ah. Aí ele foi pro shopping, cara. Falou, já aprendi também a falar. Só que ele não queria falar inglês, não queria aprender. Ele trabalhou lá com brasileiros e angolanos e tal, portugueses. Aí ele chegou lá pra pedir café. Aprendeu. Coffee. Aprendeu a falar coffee. Eu sei pedir café. Chegou a mulher e falou, tem coffee? Mas coffee tem? Tem, cara? Tem. Então, por favor, né? Please. Coffee. Sentou lá. Daqui a pouco veio a mulher com uma bandeja com 10, cara. Big size, 10 cafés. Aí a mulher, o que você pediu? Eu falei, não, pedi um café. Aí ela foi lá ver, mas a mulher entendeu, pedindo 10 coffee. Tem coffee? Ela entendeu, tem coffee? Dei 10, cara. Pô, Não, é coisa de doido. A língua é muito boa, mas também pode te confundir se fazer algumas... tem. Passar uns perrengues aí. Mas é muito gostoso, né, Cris? É muito bom. Aí, Só que agora o seu trabalho hoje, que você está fazendo, que é... Na GESA, coordenador de É. logística. da Você GESA. acaba tendo esse intercâmbio também, porque você tem que É isso que conversar com acontece. Você gente fala, do mundo todo. Você a continua... reunião É. com Porque a assim, China... você é 26 anos, você tá, nossa, começando a vida ainda. sim. E aí? O que você pretende agora, tipo, dentro da sua profissão? Qual é esse intercâmbio que você quer fazer? Porque essa dúvida que eu tenho, porque às vezes a gente pensa em intercâmbio, a gente sempre tem aquela imagem do jovem, tá no high school, indo para lá aprendendo. Mas como é que é isso depois que você está formado? Quais são as profissões novas que estão surgindo e o que você pode fazer já, trabalhando no mercado de trabalho? Esse intercâmbio do mercado de trabalho. Consegui fazer Tá. a pergunta, é isso, mercado de trabalho. Perfeito. Estava traçando a palavra. Manda mas- muito. Vamos lá. Vocês já até tinham feito essa pergunta antes, a gente acabou mudando de assunto, porque a conversa tá boa, né? Mas o seguinte, o intercâmbio, você pode fazer ele no high school, onde você tá com 14 anos e tal. É uma experiência totalmente diferente de quando você está na faculdade ou quando você já está no mercado de trabalho. Então, assim, você, jovem, tá aí querendo fazer intercâmbio, você tá no ensino médio, você vai fazer o high school, uma escola lá, né? Você vai vivenciar a escola alemã ou inglesa, americana, o que for, né? Sim. E você vai ter aquela experiência quando você é jovem, você vai nas festinhas aqui, você vai ver um pouco daquilo que os filmes retratam e tal. E aí você passou dessa fase, você não pode fazer intercâmbio? Não, claro que você pode. Eu fiz quando estava na faculdade. Foi tive uma experiência totalmente diferente. Isso, eu tranquei minha faculdade para poder ir e já mesclado ao mercado de trabalho. Quando eu estava no meu estágio, eu já tinha conversado com a minha chefe, falando que eu ia sair e tal. Eu saí do intercâmbio, para fazer o intercâmbio, tinha pedido demissão, né, de estágio, encerrei o contrato. E quando eu estava lá, ela me ligou e falou que tinha uma oportunidade de emprego, caso eu voltasse, para ser efetivado na mesma empresa. Então, o intercâmbio, ele não me tirou oportunidade, eu não tive que abrir mão do meu emprego aqui. Ele me abriu portas. Inclusive, me abriu portas para também, o que eu faço hoje, eu vou chegar lá. Mas, então, você foi lá, tá na época da faculdade, aí você vai viver uma experiência mais de né, bagunça e tal, sair, papapá, que é muito gostoso. Mas também você já tá no mercado de trabalho. Pô, você tem 30, 40 anos, mas você tem essa vontade, cara, você pode pegar um intercâmbio de 15 dias, de 30 dias, entendeu? Tudo é conversado hoje em dia. Home office mudou as coisas. Então, se você tem uma liberdade com o seu chefe, conversa com ele, se abre com ele, fala, olha, eu tenho a vontade de fazer intercâmbio, de melhorar meu idioma, ter essa experiência e tal. Muitas empresas vão te dar a liberdade para você fazer isso. Mas, assim, eu também conheço pessoas
que não tiveram essa oportunidade, falou, olha, eu quero viver isso, independente do custo. E até vou citar o nome dela, Valéria. Valéria, um beijo pra você, que é uma inspiração para todo mundo. Mas a Valéria trabalhava comigo, e ela já era casada e trabalhava muito tempo nessa empresa e etc. E ela decidiu que ela queria fazer intercâmbio. Ela foi, se não me engano, para Irlanda. Que legal. E aí ela largou tudo, foi no meio da pandemia. Então, assim, ela já era uma pessoa que tinha uma vida estável, largou tudo, foi fazer intercâmbio para lá. O intercâmbio mudou a vida dela. Ela voltou pro Brasil e ela viu que ela queria conhecer o mundo. Porque ela era não é do interior, não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, tem Betim, que é do lado ali, colado. Tem sim. E Betim também já é uma cidade grande, etc. Né? Mas ela queria conhecer outros países, etc. E ela mudou o rumo da vida dela, que hoje ela tá trabalhando em cruzeiro da Disney. Que né? legal. Ela tá viajando pra caramba, tá Com super esposa? feliz. Não, infelizmente eu acho que eles se separaram. Mas coisas da vida, né? Não vem ao caso. Mas assim, ela abriu a cabeça dela pra tudo, né? Ela viu que ela queria ir. Ela tinha muito medo, timidez de falar inglês. Ela fala hoje inglês perfeito, assim. Você tem vontade de voltar? Cara, Moral, pelo menos mais um ano, alguma coisa? sim. Vou Vou falar que no você que falou você do me home office, perguntou. é muito legal, não tinha parado de pensar. Você pode... No que vocês me perguntaram dentro da minha carreira, por exemplo. Hoje, Na GESEC. sim, falando de GESEC, eu trabalhava numa empresa alemã, o intercâmbio me abriu portas por conta do idioma e etc, para vir para cá. O presidente da empresa me convidou para vir, etc. E hoje eu trabalho com empresa chinesa, que eu não tinha nenhuma experiência. E hoje também eu moro com um chinês que trabalha comigo, né, que é o Justin, nosso vice-presidente lá. Então eu entrei numa imersão da cultura chinesa ali com o Justin. É totalmente diferente de trabalhar com alemão ou com americano, que eu tinha experiência. Muda tudo. Muito. E o idioma é uma barreira muito grande, para ser honesto. Na China, não são todos os chineses que falam inglês. Inclusive, você vai pegar chineses de alto cargo, CFO, CEO, que não falam inglês. Então, você tem que ter uma pessoa ali no meio da reunião para fazer o meio de campo. Então, hoje eu tenho esse intercâmbio de cultura e conhecimento com eles, que é muito legal. Eu adoro isso. Eu, Christian, que sou do Comex, eu sou formado em Comércio Exterior, ADM com ênfase em Comércio Exterior. Eu amo ter essa troca de cultura e etc. Mas é um pouco complexo por conta do idioma, que ainda dificulta. Então, para encerrar aqui, né, esse caso do intercâmbio, hoje eu tenho só esse intercâmbio cultural. Eu pretendo ir para a China para me familiarizar mais com os costumes, até para a própria empresa que eu trabalho hoje. Eu acho que é importante eu ter uma integração grande com o setor logístico de lá, para mim poder entender o processo dele, entender como é que acontece, não só o processo interno, mas a aduana chinesa, para mim poder agregar melhor para minha empresa, né? Achar melhor processo, Uma coisa etc. que eu ouvia muito, eu até já perguntando, sobre o mandarim. Falavam que no corporativo o mandarim ia pegar. Como é que tá isso? Olha, eu posso te dizer que é um diferencial já. Já é pra você na GESEC, que se hoje chegasse alguém falando mandarim... Cara, eu acho que o Justin ia ficar maluco e já ia contratar. Mas assim, ia ser muito mandarim. bom. O mandarim é o diferencial. Eu penso, talvez, começar alguma coisa. Eu fico meio inseguro de começar o mandarim por ser muito diferente. E eu já tenho uma carga de trabalho alta, né? E começar e não terminar. Mas eu tenho vontade de aprender alguma coisa. Mas, voltando ao que a gente estava falando aqui sobre oportunidade de trabalho, eu acho que pode sim, cara de qualquer idade fazer. E eu tenho vontade de morar fora ainda. Eu hoje, por tudo que eu já tô de cargos e etc., eu não me vejo mais fechando uma porta do mercado de trabalho brasileiro para ir para fora tentar a vida lá. Sabe? Fazer minha vida lá. Mas eu tenho vontade de ficar 1 ano lá, 2, talvez representando uma empresa brasileira, fazendo algum projeto, alguma coisa. Ou também, como eu falei, quando bota uma coisa na cabeça, ninguém me tira. Se eu falar, cara, eu quero ver a experiência de talvez voltar a ser, de ser garçom lá e ser de base, porque eu não importo com isso, eu vou também, mas não vou, isso no futuro. Hoje eu, Christian, gostaria sim de ficar mais um tempo fora. Voltaria para a Alemanha, mas eu daria preferência para outro país. Tipo os Estados Unidos ou Inglaterra, que fala inglês, para mim aperfeiçoar meu inglês, para ter essa experiência. Eu acho muito bacana, porque, por exemplo, quando eu fui, pessoal, eu nunca fui um amante da língua, que nem eu percebo que o Cris é. Eu sempre
Meus pais me pegavam no meu pé, me obrigavam, porque você precisa estudar inglês, porque vai fazer diferença no seu futuro. E realmente fez e faz muito até hoje. Sou muito grato a eles por isso. Mas também é muito engraçado. Quando você tá lá e você começa a aprender e você conversa com um russo, a minha companheira de quarto, né? Do outro quarto, esqueci o nome. Tem um nome em inglês que a gente falava, era Sister... Nossa, fugiu. Mas ela era russa, então eu falava muito com ela em inglês, eu achava isso animal. E tava começando bem a época da guerra Rússia e Ucrânia, eu ficava debatendo com ela. Aí quando eu fui para Portugal, assim, então, um amigo meu que tava morando na Noruega, uma conhecida nossa italiana, uma outra francesa, um outro amigo meu da Espanha, e tudo conversando em inglês, eu olhava e falava, meu, que coisa surreal, o que o idioma pode fazer, né? E isso me deu a vontade de querer aprender mais idioma, de talvez ir para o espanhol, para o mandarim. Falei, caramba, que legal. Aí você volta pro Brasil, você fica aí 6, 8 meses, você volta pro seu estado confortável, né? O legal do intercâmbio é que todo dia é um novo desafio, que também no Brasil, lógico, é um desafio para você trabalhar tudo, mas lá você está muito mais fora da sua zona de conforto, né? Então, isso te faz amadurecer, isso te faz crescer profissionalmente, como pessoa, espiritualmente, em relacionamentos, porque você aprende a não só tratar com brasileiro, mas também com todas as outras culturas. Então, isso é surreal. Então, eu também gostei muito do que você falou com relação à língua e a vontade de aprender mais, porque assim como você pode estar assistindo esse vídeo e falar, pô, mas será que eu faço intercâmbio? Eu não gosto de inglês, não gosto de espanhol, não gosto de nada. Eu também não. Trabalho com construção civil. E falar, pô, vou aprender inglês pra... Não preciso tanto. Claro que todo mundo precisa, no fundo, né? Mas depois, quando eu voltei, pra mim, foi surreal, mudou minha vida. E até hoje eu também te fiz essa pergunta, se você tem vontade de voltar a morar lá. Porque eu tenho vontade. Então eu falo, poxa, minha meta de vida ainda. Ainda voltar, pelo menos morar de 6 meses a 1 ano lá, pra realmente curtir. E essa possibilidade de você viajar tão fácil... Conhecer tantas culturas com um valor pequeno é algo que cativa, né? Brilha os olhos. Tipo assim, cara, graças a Deus, eu acho que tenho uma certa facilidade em aprender idiomas. E eu gostaria de aprender mais, só que hoje eu tive que focar a minha vida para outro rumo. Então hoje eu tô fazendo um MBA, eu tô na empresa, eu tenho 26 anos, eu sou muito jovem pro cargo que eu tô hoje. Então, assim, eu tô correndo atrás da oportunidade que me deram. Então, um cara que é uma pessoa de 40 anos, talvez estaria lidando com maior facilidade do que eu, porque talvez eu tenho um problema, eu tenho que entender o problema, eu tenho que estudar o problema, a solução do problema é aplicar ele assim. Então, eu tive que mudar minha vida, o meu foco foi o projeto que me colocaram aqui, né, eu aceitei e tal. Então, eu tive que mudar meu foco para isso, empresa hoje e profissional, melhorar meus estudos, graduação, pós-graduação, cursos que eu faço, né, para mexer em Excel, essas coisas. Então não sobra tanto tempo para aprender idioma. Só que eu gosto muito pelo que você falou. Se você fala vários idiomas, você pode se comunicar com qualquer pessoa. Isso me encanta, eu pensar, tipo assim, algo lúdico. Mas você poder ir para qualquer lugar do mundo, sabe, se comunicar, conhecer da cultura daquela pessoa, sabe? Eu acho isso extraordinário. E não é assim, cara, é o saber de experiência. Hoje tem tanta informação, tem muita gente falando, não, eu tô aprendendo coisas via internet, mas você ter a vivência lá fora é você saber de experiência, né? É outra coisa. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Uma das coisas que impedem os técnicos brasileiros serem contratados na Espanha é o idioma. Eles falam que você vai lá, você precisa de alguém para traduzir. Só que a gente sabe que no dia a dia, no treino, em várias coisas, você precisa ter o idioma para você falar diretamente com o jogador. Isso cria um vínculo afetivo, né? E eles falam que atrapalha muito. A maioria dos técnicos, eles não falam, só falam português. Aí você vai trabalhar... Pô, o Brasil que é grande pra caramba, é uma coisa que eu fico louco, né? Nem espanhol, cara. A gente fala que tipo, a gente tá uma ilha, né? Todos os países do lado aqui em espanhol, a gente não fala espanhol. É verdade. E eles falam que uma das coisas que fecha o mercado para técnicos brasileiros é a barreira do idioma. E é uma coisa tão, você parar pra pensar, boba, não vou dizer boba, né? Mas tipo assim, falta um pouco do entusiasmo do brasileiro para aprender outros idiomas, porque a gente tem muita vergonha de falar errado. Eu acho que é o maior medo de quem quer aprender idioma é falar errado.
E é uma bobeira. Porque, primeiro, o português é uma das línguas mais difíceis que tem. Então a gente já venceu. Se a gente já fala português, Já venceu eu falo na vida. mineirês. Detalhe, você já venceu. Português é complicado falar, né? Português é difícil. Quem tá fora estudando sabe. Tanto conjugação, e aí chega em Minas Gerais, vai lá e corta pela metade as coisas. Então, assim, primeiro que eu falo, não tem que ter vergonha. O cara que tá conversando com você ali fora, ele já sabe que você tá se arriscando, você tá tentando pelo menos, sabe? Sim. Você sai da sua zona de conforto para falar outro idioma. Então, se você errar, ele não vai rir de sua cara. Ele não vai te julgar, achar que você é burro, não. Ele vai talvez te corrigir, que vai ser bom para você, porque quando alguém te corrige, você fala, pô, nunca mais vou errar, sabe? Então, não tem que ter vergonha de falar. E a gente tem muito disso, sabe? Não pode. Tem que... Primeiro, eu sempre acreditei assim, primeiro você adquire a fluência, depois você arruma a gramática, seja lá o que for, né? A primeira fluência, depois você conserta. Eu concordo com você. Eu aprendo, eu prefiro assim, porque se você fica preso na gramática, é muita regrinha. Para pra pensar no E bebê. aí você fica aprende meio, falando. Depois, lá, 10 anos de idade na escola, vai aprender gramática, né? Deixa eu ver aqui se eu esqueci algum tema importantíssimo. Ô, Cris, algumas perguntas que a gente recebeu aqui que eu queria que você respondesse. Uma coisa mais prática. Vamos para números. Tá. Perguntaram aqui, questão de 1 ano. Você sabe da Alemanha, depois eu trago de Londres. Também perguntaram de Portugal. O que você acha? Mais ou menos por você não fique preocupado em se comprometer. Mais ou menos, tá, pessoal? Quanto você acha que gastaria 1 ano na Alemanha aí? Vivendo pode ser numa host family? Você viveu em host family? Não, eu fiquei em residência estudantil e depois eu... Residência estudante é mais caro que Cristiano, você sabe. eu fiquei sabendo quando eu cheguei lá. Eu testei os dois. Pode ser numa... Fala uma residência estudantil, então, pode ser. Tá, vamos lá. Pra ser bem honesto, Marquinhos, eu não sei te falar de valores, porque como eu disse, fiz em 2018. Naquela época, né? Mas se eu fosse fechar, ia dar mais ou menos uns 50 mil reais. 50 mil tudo, né? A escola com a moradia, algumas viagenzinhas, essas coisas, tá? Isso para 6 meses. Então, 1 ano é muito mais. Vai dinheiro aí. Eu gastei... Sem contar alimentação, essas coisas? Isso, perguntaram aqui, isso sem contar alimentação? Porque, tipo assim, geralmente quando você fecha a casa de família, você tem todas as refeições. Show. Mas aí você vai sair com alguém, né? Você vai sair com seus amigos, você vai comer na rua. Não tem jeito. Você vai estar em outro país, quer experimentar coisa diferente. Vai ser mais barato lá, né? Eu vou trazer prático meu números mais reais, pensando em 2022. Eu voltei agora em abril, né? Eu gastei 70 mil reais em 4 meses. Isso por mês vai dar algo em torno de 20... Não, um pouquinho menos, 18, né? O dólar tá o que agora? 18 mil reais? Vamos supor, vamos arredondar? Vamos falar que seja 20 mil reais. Mas, gente, assim, ó, aproveitei tudo do que eu queria, não passei vontade. Comia o que eu queria, tomava cerveja o dia que eu queria, fui pros países todos que eu queria. Então, não passei, entendeu? Tem vida muito menor, muito mais simples, tem vida muito mais cara. Tá? Mas, por exemplo, nos países que eu ia, eu dormi em hostel. Também bem mais simples, com um quarto com 16 pessoas, por exemplo. Entre homem, mulher, senhor, senhora, tinha de tudo no mesmo quarto. Tem gente que já não gosta disso, é mais caro. Mas eu acho que eu gastei, vai botar um valor bom aí, algo em torno de 70 mil. Dava uns... É grande. Eu acho que, tipo assim, no mínimo você gastar, assim, se você pegar pacote, etc., uns 10 mil reais por mês, no mínimo, com você sendo uma pessoa muito econômica, etc. Mas é falar assim... Poxa, eu sou Christian de 5 anos atrás, estou estagiando, eu ganho R$1.000 por mês. Cara, não dá, não vou conseguir. Dá sim, sabe? Porque você pode ir pro intercâmbio lá de só fazer o idioma, a escola de idioma, mas você também pode ir para trabalhar. Tem esses tipos de intercâmbio, sabe? Você pega um visto diferenciado, que inclusive na Alemanha você tem o mini job, aí você pode trabalhar um período de tempo por dia, entendeu? Já dá Dublin, assim, né? Você consegue também você consegue trabalhar né? Isso, então você estudar. pode fazer a grana lá. Eu não cheguei a trabalhar lá, tá? Eu fiquei só estudando.
Mas os meus amigos que trabalharam também falaram que foi o que mais ajudou a deslanchar o idioma. É e verdade, perder vergonha. trabalhar faz diferença. Meu amigo foi pro Canadá agora, o Kalil. Ele atendia e vendia roupa assim em loja, entre outros trabalhos. Ele falou que o inglês dele, ele estudou inglês o tempo todo, né? Mas a partir que ele entrou no trabalho pra frente, fez diferença. E eu acho que Portugal deve ser mais barato, tá? Porque quando eu tava lá, eu senti um choque muito grande de valores entre a Alemanha e Portugal. Então, eu acho que Portugal deve ser mais barato. Óbvio que você não vai ter aquela vivência do idioma estrangeiro, por mais que tenha diferença entre o português de Portugal e o nosso, mas para você ter essa experiência você quer abrir sua mente com relação à cultura, porque você está na Europa, você vai ver muito mais europeu, muito mais italiano, alemão, inglês, espanhol, o que for. Lá você vai encontrar mais barato. E também você vai ter toda a facilidade de estar dentro do seu conforto do idioma, de resolver um problema, de Clima aluguel. mais parecido. Exatamente. Comida. A comida, tem muita comida brasileira lá, então você não vai verdade. sentir tanto. Mas sabe uma curiosidade, Marquinhos? Eu fiquei na Alemanha, eu quase não comia comida alemã na Alemanha. Sério? Comeu o quê? Sério. Porque a comida alemã, ela era um pouco mais caro. Salsicha, eu lembro de comer bem no meio da praça ali, atrás da Alexanderplatz, acho que Alexanderplatz. Alexanderplatz. Atrás dela eu comi um salsichão da hora, com uma mostarda, lá, coisa As comidas melhor alemãs do que eu mundo. comi era isso, porque eu amo currywurst, que é uma salsicha com curry, Tudo é ketchup. salsicha lá, né? Ah, Quase. não é tudo, né? Mas o que eu mais comia de alemão era a salsicha, porque os pratos, você pegar o joelho de porco e tal, tradicional, era tipo assim, uns 16 euros. É Um caro prato. pra caramba. E aí, como eu falei, eu tinha 11 euros pra gastar por dia, eu ia comer o macarrão chinês, a pizza italiana, essas coisas. Eu ia no supermercado, eu comprava cerveja, porque cerveja lá é muito barato. Muito Era barato. tipo, eu comprava uma lá que era maravilhosa, Qual que era? Vamos ver. Holstein que chamava. Não, eu lembro de uma que era azul. Cara, fiquei apaixonado. Eu lá, eu morro alcoólatra. Não, Cara, mas fácil, eu fácil. todo Eu dia- tiro, ainda bem que eu voltei pro Brasil. Mãe, corta isso. Cara, eu comecei a beber todo dia. Não, o negócio lá é Porque preocupante. gente. é muito barato, bom a é muito cerveja. gostoso. E a gente que gosta de cerveja, do sabor, não é do álcool, do sabor. Meu, é coisa de louco. A Alemanha, assim, é surreal em cerveja. Chopp é questão de bares, assim, à noite. Inglaterra, nos pubs é muito famoso, né? Mas cerveja de lata, assim, latão Na de Alemanha. cerveja, a Alemanha era... Te levava pro Eu hotel pra jurava beber. que Heineken era Alemanha, não é, né? Não. Mineira. Ah, Não, é- mineira não, É, ela Não, é... Heineken é da Irlanda. Da Irlanda? Não, é Não, mineira. não, Heineken não é nem... É Kaiser que é mineira. Não, foi que o cara falou lá, caiu um raio e falou Heineken. Nossa! Heineken. Nossa, que piada ruim. Corta isso. Ah, não. Essa é pra Desliga a acabar. câmera agora. Desliga tudo. Acabou com a carreira dele agora, Felipe. Não, Heineken, ó. Mas era muito bom, né? A cerveja ela era muito boa. Não, Olha, eu pagava. Uma libra em... eles chamavam de pint, que é Nossa 500 ml. Cara, Pint. agora eu te falo, eu pagava 25 centavos de euro. 25. Porque na Alemanha tem... Eu não lembro o nome disso, mas tudo que você compra no supermercado, que é de garrafa, lata, essas Você coisas, devolve. você devolve. Então você pode pagar só o líquido, né? Que seria o valor equivalente. Então 25 centavos. Eu vivia... As minhas noites eram Ao banhadas a Cup Noodles e cerveja. E quando eu voltei, minha mãe ficou preocupada, porque eu bebia todo dia cerveja. Nossa, Chegava você em bebia casa, cerveja pá. que falava, não, tem coisa errada, não é possível. Não, mas... Tomava uma eu não latinha sei de como. 500. E lá, tipo assim, é normal. Não é, É. alcoolismo. Mas É porque é alimento na pelo Alemanha. teor alcoólico, pela... É maior que o Brasil. Você acaba bebendo menos? Ou não? Cara, eu acho que não, porque você Sabe o que eu acostuma. percebi? Sabe o que eu percebi? Nós, brasileiros, tem muito costume assim, beber um copo, 2 copos, 3 copos. Você se controla o copo no bar pela quantidade de copo de cerveja que você bebeu. Você controla o quanto você bebeu, né? Lá, só que o problema é que o copo do Brasil tem 200 ml, de lá é 500. Nossa. Então, por exemplo, eu falo assim, eu bebi 3 copos. Era 1,5 litro de cerveja. Era coisa de doido. Mas a cerveja da República... Mas o país que eu também fui, que é a República Tcheca, É Praga, muito barato lá. é a maior renda per capita de cerveja no mundo. E a cerveja é melhor que a Nossa, Alemanha. Eles Venceu a dizem Alemanha. isso. Eu não tive oportunidade de ir, Meu, mas coisa já de ouvi louco. falar isso também. É maravilhoso As a cerveja. as Quem gosta de belgas cerveja, também. vai. Eu tenho vontade de ir lá só pra beber. Nossa. Vê vocês falando aqui. É muito bom, muito bom. Traz uma cervejinha lá. Vamos para mais pergunta? Só para pontuar, então, mais ou menos, é o que o Cris falou, mais ou menos algo em torno de 10 mil reais ao mês. E também, gente, tudo dá para viver mais barato. Depende se você trabalhar ou não, onde você vai morar ou não.
Mas acho que uma vida confortável, algo em torno de 10. Sim. É, Concordo, 10 mil. guarda um dinheiro pra viajar, também vai pra lá, aproveita. Mas eu trabalho lá, eu vi também, perguntaram de Portugal, que o Cris falou. Com relação a Portugal, Inglaterra e Alemanha. Minha experiência, Cris, eu tive a mesma que a dele, é mais barato Portugal. Portugal, a comida é muito mais barata que nos outros lugares, só que a moradia é metade mais do cara. Pelo que eu tava vendo, tem alguns amigos que moram em Portugal. É. A locação em Portugal é algo bem caro. Se você for alugar um apartamento assim no mês, falam que é caro. Como é que eles chamam lá? Alugar é arrendar. Arrendar. Só que assim, ó, e agora tá mais caro por causa da guerra, né? Sério que por causa da guerra da Ucrânia. Muita gente saiu, né? Mas Caríssimo. o Portugal, eu vou ser sincero, é um país que eu moraria fácil no mundo, porque tem o conforto, né, amor também de falar português, e é maravilhoso você poder viajar pra qualquer lugar, fácil. Então, Cara, eu vou falar, Eu eu vou moraria ser bem em honesto Portugal. com vocês, eu nunca tive tesão de ir pra Portugal. Nunca pensei. Eu acho que por conta de estudar a história do Brasil, eu ficava meio tipo, pô, os portugueses e tal, vieram pra cá, explorar, tananana. Eu nunca tive esse tesão. E aí, quando eu fui pra Alemanha, eu fiz escala em Lisboa. E quando cheguei em Lisboa, cara, aquela lua maravilhosa, tava uma lua cheia. E eu não sei porque lá a lua parece que é maior. E eu tipo assim, Eu não cara, sei se dá, que sabe? lugar Eu não sabia. lindo. Eu fiquei, tipo, admirado com a beleza do lugar. E eu já tinha amigos que moravam lá. E aí eu fui e falei, vou passar um final de semana. E desci pra lá porque era 12 euros a passagem. E quando eu cheguei em Lisboa, eu quebrei minha cara. É Porque maravilhoso. eu achei maravilhoso a cidade, surreal, linda. surreal. Ali em volta, né? Onde fica a Torre de Belém, Cascais e tal. Bairro Alto, lembra? Cara, Bairro sim. Alto. É tipo um Cambuí É lindo demais. de Nossa. Campinas, lá, nossa. Só que assim, você vê tudo. Nossa. Você vê todo... Nossa, é Não, tem uma amiga maravilhoso. minha morando em Braga, ela falou que comprou uma passagem para passar Réveillon acho que na Espanha. Assim, um voo, 50 euros. Ainda é caro, mas é ano novo, então... Sim. Mas tá excelente, para pra pensar, você tá indo de Portugal para outro país, 50 euros vai converter vezes 7, vai. Ela vai pra 250 Espanha, reais. baratíssimo. Aqui você não... Eu vou pra Minas, eu pago quase 1.000, cara, ida e volta. Não, só de Mas pedágio. Mas Portugal, eu falo pra vocês que é um país fácil que eu moraria. Eu já não moraria na Inglaterra. Quem tem vontade, fazer, eu falo pra todo mundo, eu que fiz intercâmbio na Inglaterra, foi muito bom, mas muito difícil. A Inglaterra é um país muito frio, muito seco, em termos de pessoas, assim, as pessoas são muito frias também, não só o clima, mas a comida é horrorosa. A comida britânica é a coisa pior que tem. Eu comia o que o Cris falou, comida de outros lugares. Mas fiquei apaixonado, né? Era o meu país que eu morava, né? Minha casa europeia. Mas eu acho que a Inglaterra é um baita de um país para você fazer um turismo, 20 dias. Mais que isso você começa a ficar louco, sabe? Assim, então eu voltava para casa, mas já pensando no final de semana para onde que eu ia. Cara, Então, para quem quer ir para Inglaterra, eu dou esse conselho. você tocou num ponto que eu acho que é muito bacana da gente falar, que é a escolha do lugar. Pra onde que eu vou, né? Tem muita gente que quer fazer intercâmbio, mas não sabe para qual país que vai, e aí decide o país, não sabe para qual cidade que vai. Olha, eu vou dar o que eu pensei, vou falar o que eu pensei na época. Como eu disse, eu tenho família na Alemanha, no sul da Alemanha, na região de Stuttgart. E eu não queria ir pro sul da Alemanha porque eu sei que lá tem dialeto. E o dialeto alemão é muito forte. Tipo, aqui no Brasil a gente tem dialeto, o mineiro fala de um jeito, o carioca do outro. Mas na Alemanha eu sabia que na região da minha família era muito forte o dialeto. E eu queria aprender alemão padrão, Raiz. né? Que chama Hochdeutsch. E aí eu pesquisei, e aí tipo, as principais cidades eram Berlim, Frankfurt e Hamburgo. E aí, cara, eu já tinha ido pra Berlim, eu achava que uma cidade bacana, só que era muito caro pra mim. E aí eu fui olhar Frankfurt, e eu achei também Frankfurt muito cara. E aí eu fui olhar Hamburgo, e um amigo meu já tinha ido pra Hamburgo. E eu fui perguntar pra ele sobre a cidade, ele falou que era muito bacana e tal, comecei a pesquisar, e aí eu descobri algumas coisas que foram os pontos chaves pra mim decidir pra qual cidade que eu ia. Então, primeiro, lá se falava o alemão padrão, se eu falo mais, né, o Hochdeutsch. O segundo ponto, é uma cidade internacional. Então, eu não ia sofrer, talvez, com a culinária muito alemã, todo dia ali, porque eu tô acostumado com a culinária alemã, mas meu dia a dia é comida brasileira. Sim. Então, talvez isso iria me ajudar. Eu não ia encontrar pessoas que falam um pouco inglês, né? Por ser internacional a cidade, ia ter muita gente que fala inglês. E Hamburgo é uma cidade portuária. E eu vi também que era uma cidade que tinha universidades, então tinha gente jovem e tal.
Então, o que eu indico é pesquisa sobre o lugar, sobre se tem o dialeto lá é forte ou não, para você não sofrer mais. Essa questão de ser uma cidade internacional, que você vai ter contato com pessoas do mundo inteiro que falam o inglês, que seria um idioma, né, eu falar padrão aí, meio termo para vocês. E também se não é longe, né, de um centro urbano, por questões de saúde, né, hospital, escola, porque você sabe que quando a gente vai para fora, muitas vezes você vai estudar em, não sei lá, em Londres, mas você não vai morar em Londres, você vai morar na cidadezinha perto de Londres, porque é mais Brighton, barato, por exemplo. né? Então, às vezes você vai achar, eu vou morar em Londres, você chega lá, você vê que é muito caro em Londres, você vai mudar para outra cidade, de outra. Então isso tem que pesquisar mesmo. isso tudo, se as cidades em torno dos centros urbanos são mais baratinhas, que você consegue bancar, Como que é o etc. meio de transporte, né? Se tem trem, se tem metrô. Olha. Inclusive, gente, trem é uma coisa que nós brasileiros pressupomos que é algo barato. Não é barato, tá? Não é barato trem. Quando eu fui... Na verdade, trem interno, por exemplo, dentro de Berlim, até entre uma cidade e outra, às vezes é barato. Por exemplo, o trem, eu paguei, falei, 12 libras, né? De mudar de país, sei lá, Inglaterra para Irlanda, mas de Londres para Liverpool, 2 cidades inglesas, eu pagava 75 libras. Então, o trem não necessariamente é barato. O trem de Paris, de Inglaterra para Paris é uma fortuna, passa por baixo do Canal da Mancha, lá tudo. O avião muito mais barato, então entender qual que é o meio de transporte também mais barato. Não vá Sim. pensando que é só trem. Eu gastava, por exemplo, em Hamburgo, 100 euros por mês. Tem tipo um passe para você poder pegar o ônibus, barco, que lá tem barco, e os metrôs. E mesmo assim, você tem, tipo, nas cidades, tem uns anéis. Então, conforme você vai passando de anel, que fica mais longe do centro urbano, vai aumentando o preço. Então, eu gastava 100 euros porque eu pegava só em torno de Hamburgo, eu morava em Hamburgo ainda, e então já era puxado. E realmente, viajar, pelo menos dentro da Alemanha de trem, era caro. Quando eu fui para visitar minha família no sul da Alemanha, que eu ia para Oktoberfest e tal, o meu primo pagou minha passagem, porque eu falei com ele, poxa, tá caro e tal. Óbvio que eu iria de qualquer forma, eu só brinquei com ele que tava caro. E, tipo assim, eu paguei, se era 100 euros por mês também ficando ali em Hamburgo, foi tipo 150 euros de Hamburgo para Stuttgart. Então, pra mim foi caro aquilo ali, né? E realmente é caro andar de trem lá. É bem mais barato você andar de ônibus, inclusive, entre as cidades, viagem. Muito mais barato. Eu fui da Espanha da França para Espanha de ônibus. Isso, inclusive, isso é uma dica para quem tá indo também. Aproveite as viagens noturnas, porque aí você não paga a diária de um hotel ou de um ônibus. Eu dormia no ônibus. Foi excelente. Economizei, paguei mais barato no ônibus. Foi muito bom. Uma pergunta que chegou aqui, Cris. Qual foi sua maior dificuldade hoje, se você fosse listar? Cara, minha maior dificuldade no intercâmbio, pra mim, foram essas 2 primeiras semanas que eu dei o bloco em mim mesmo por conta do idioma. Eu fiquei muito ansioso. Então, eu mesmo fui meu maior desafio no intercâmbio, sabe? Não foi, acho que financeiro, como eu falei, o financeiro você corre atrás e tal, dá o seu jeito, mas o psicológico mexe muito com você. E aí, quando eu cheguei lá e eu me travei, no sentido de eu acho que eu não sei, eu acho que eu não consigo, isso pra mim foi a minha maior barreira. Mas eu, graças a Deus, consegui quebrar ela, né? Como é que você quebrou ela? Assim? Qual foi o primeiro momento assim, que você falou assim, agora tô entendendo, tô dentro do jogo? Cara, foi um processo no sentido de, primeiro, você tem que aceitar. Né? Falar assim, pô, realmente... É difícil o negócio. Eu entrei num buraco que é maior do que eu esperava. Né? Eu dei o passo. Na hora que eu saí da primeira aula de alemão, eu saí com a cabeça doendo, que a aula era toda ministrada em alemão, e eu não entendi nada da aula. E aí eu falei, pô, onde que eu fui me meter? Sabe? Então aí eu já dei aquela desanimada, e eu conversando com outras pessoas, eu não consegui entender, e eu fiquei bitolado da cabeça e tal. Então depois eu falei, tá, eu já entendi que eu dei o passo maior que a perna aqui, talvez. Aí eu conversei muito com os meus pais, com meus amigos, né? Falei que eu tava, pô, tô desanimado aqui, papapá. Eu me lembro que na época eu cheguei a pesquisar na internet sobre vídeos de pessoas que tiveram experiências ruins com intercâmbio, e eu não achei. Mas, enfim, eu falei, pô, deve ser normal, né? Que as pessoas querem falar da parte boa do intercâmbio, eles têm essa parte chata para algumas pessoas. Mas aí eu só fui conversando com os meus pais, meus amigos,
me conhecendo no sentido de, cara, você entendeu que você tá com a trava, mas por que você tá com a trava? Você fala lá no Brasil, você não tem vergonha de falar, mesmo quando vem um gringo e etc. E aí também o próprio pessoal da sala, do curso de intercâmbio, eles têm as mesmas dificuldades de comunicação. Então você começa a ver que você faz parte de um grupo, você se sente parte daquilo ali, você vai se soltando com aquelas pessoas. É verdade. E aí eu fui me soltando com aquelas pessoas do meu grupinho, e quando eu vi eu já tava... Já acostumado, já. E depois de 2 semanas, cara, eu já tava, tava com meus amigos, só queria sair e tal. Falava tudo errado, pessoal, dava aquela risada, eu me corrigia e tava tudo certo, e vida que segue. Então, pra mim, essa foi a maior barreira, mas, né, depois de 2 semaninhas, ficou tudo perfeito. Eu fico imaginando que deve ser muito difícil alemão, cara. Porque inglês, na verdade, aqui no Brasil, acho que as pessoas não aprendem mesmo, assim, falta de interesse, pra quem tem. Mas, assim, tem muita coisa que tá no nosso cotidiano que é inglês, né, cara? É verdade. Tem. É muita coisa. Eu lembro que tinha alguns comerciantes tinham problema. Às vezes você não tinha Isso eu vi acontecer. Tinha uma farmácia lá no meu bairro, um mercado. E a parede era pequena. O cara tinha que escrever entrega em domicílio. Era muito tempo. Aí você vai escrever delivery. Pô, economizou até tinta. Porque são um delivery para entrega em domicílio. Então, assim, a gente tem muita palavra no inglês que é embutida. Aqui a gente, podcast. Podcast. Ninguém para pra pensar o que é podcast. O que seria uma tradução? Não, podcast. Todo mundo escuta a palavra e já sabe o que vai acontecer. Tem muita coisa, né, cara? Lá em Portugal, não, né? Meus amigos falam assim, cara, que não tem palavras emprestadas, não. Eles não traduzem, não. Eu lembro que eu conheci um cara em Santa Catarina, quando eu trabalhei num resort, que ele chamava o mouse de rato. Do computador, ele não falava mouse, ele falava, me dá o rato. Eu falava, pô, tá sacanagem, mas nem isso você vai... É sério. Eles não traduziam, Eles não gostam de ter essa ideia de mix de cultura. É, A cultura não deles, não tem, tanto então... que agora tá tendo um movimento lá contra os brasileiros em Portugal. Antes a gente era bem recebido em Portugal, né? Mas chegou tanto brasileiro que facilitaram tanto a entrada nossa lá, que eles estão doidos com isso. O você é muito... O que a gente usa aqui, o você lá é o tu, né? Então você precisa usar muito você. Tu. E você lá é um negócio muito formal, assim, um negócio... É tu. Então eu escuto assim... Cara, eu lembro que quando eu trabalhei num parque em Santa Catarina também, e aí... Só que quando eu cheguei lá, aqui em São Paulo, não sei se era coisa de paulista, eu trabalhava 12 horas por dia. Chegava a trabalhar de 8 a 12 horas. Quando eu cheguei lá, eu entrava 4 horas da tarde para fazer um espetáculo e ia embora tipo às 6. Às vezes o espetáculo era às 6, eu entrava tipo 4 e meia e ia embora às 7. Eu tinha muito tempo ósseo, cara. Eu falava, mano, o que eu vou fazer? Muito tempo. Aí depois passou um primeiro mês, eu enjoei da praia. Falei, agora? Não tinha um lugar para estudar, não. Falei, preciso ganhar dinheiro. Fui trabalhar num resort. Trabalhava de manhã no resort e no parque à tarde, na área de shows. Cara, tem o porto de Itajaí lá. E um dia um navio atracou lá, deu um problema, os caras tinham que caçar hotel e veio pra lá. Os caras falaram, mas não se preocupe, porque é português, você vai de boa. Você não entende nada? Não entendi nada. Eles começavam, eu só conseguia entender os sinais de frase. Chegou uma hora que eu falei, eu vou ter que começar, vou falar inglês, eu não tô entendendo o que ela tá falando. E era muito engraçado, eles ficaram hospedados lá, um dia ele chegou pra mim, ele falava todo dia a mesma frase, ele falava assim, que tava encantado com o Brasil, e tinha ido para Balneário Camboriú, ele falou que já tinha conhecido 4 zonas. E aí ele falou assim, cara, eu fui para 4 zonas, eu falei, pô, ele fala em voz alta, assim, cara. Deve ser cultural, mas eles não têm vergonha, né? De falar assim, na naturalidade, tava com as pessoas. Não, porque ontem eu conheci a zona de cima, outro dia eu fui para a zona de baixo, eu falei, calma, ele não deve estar falando de zona, igual eu tô pensando. Ele falou assim, cara, eu conheci bairro alto, bairro baixo. Exato, eu conheci 4 zonas, e aí eu lembrei que aqui a gente só escuta zona leste, zona oeste, mas vem acompanhado, né? E ele estava falando dos lugares que ele tinha conhecido, mas ele falava em voz alta. Ontem eu conheci 4 zonas. Sai falando assim para todo mundo, não. Mesmo de lá dá uma diferença. Mas eu sinto que o português ele é bem receptivo com o brasileiro. Eu acho que agora pode ter esse movimento, eu não sei, não cheguei a ler sobre, mas eu acho que eles têm, sei lá, como irmão. Quando eu estava lá, eu não senti nenhuma rixa, assim. Eu acho que o português ele é mais grosso no modo de falar dele. Não que ele queira ser grosso, mas é o jeito dele, a cultura dele. É tipo assim, ele fala um pouco mais agressivo, mas não é porque ele quer te xingar ou te diminuir.
sabe? Mas essa foi a minha experiência. Tiveram amigos meus que tiveram outras experiências. A música brasileira, eles entendem mais a gente, porque novela brasileira passa lá, música brasileira, eles consomem muito lá. Sim. E eu não consigo... Muito. Música brasileira em Portugal é o que toca, não toca. Cara, quando eu fui pra lá só tocava Kevinho. E eu não Esse consigo, Kevinho. cara. Meus amigos mandam... O fado eu até acho bonitinho, mas eles mandam umas músicas tipo de rock, o vocalista cantando rock em português de Portugal. Eu começo... esquisito. Eu É passei muito esquisito, cara. uma situação chata lá, que fica até diferença para as outras pessoas. Eu fui em um restaurante e de noite tava tendo um fado. E eu, cara, pra ser honesto, eu não conhecia o fado. Eu tinha ouvido falar sobre o fado, que era um estilo de música portuguesa e tal. Eu tava num restaurante jantando com os meus amigos e começou o fado e a gente tava conversando. E aí o pessoal, um senhor tava na mesa ao lado e tal, começou a xingar a gente. Porque nós estávamos conversando enquanto estava tendo o fado. É. E assim, na hora eu fiquei injuriado, porque eu falei assim, poxa, o cara não deveria me xingar. Eu não sei da cultura dele. Ele tem que me educar, talvez. Falar assim, olha, enquanto eu tendo fado, você não pode ficar conversando, que é falta de respeito aqui. Aí o cara chegou xingando a gente entra no apelido de xingar também, e falou, quer saber, eu vou ficar conversando aqui, não quero nem saber. Mas hoje, eu penso diferente já, que se você for lá e tiver um fado, fica quietinho, vamos respeitar a cultura do outro e tal. Mas é igual brasileiro, cara. O brasileiro no teatro, ele vai assistir peça, não importa se é musical, ele acha que ele pode interagir. Que ele bate pau lá. Você vai assistir peça fora, cara, é silêncio o tempo todo. É verdade. Já reparei nisso. No meio da peça, assim, o pessoal bate palmas, os atores ficam parados, esperando acabar o palmo pra continuar o espetáculo, né? É diferente. Então tem essa coisa do silêncio, do... Lá fora eles não batem palma durante. Não. Mas não é bom você bater palma Então, não durante? sei, é cultural, depende. Tanto que aqui no Brasil, quando você monta uma comédia, você já sabe que vai ter a reação da galera ali, tem um tipo de improviso. Lá fora, não. Meus amigos mesmo que trabalham em navio falam que às vezes eles vão tocar jazz, assim, quando o cara põe a mão no piano e começa a tocar, o pessoal, quieto. Pra ouvir. Eles vão ouvir. Ô, Cris, uma pergunta aqui. Do zero, vamos lá. Tô duro. Tenho só o dinheiro da passagem e o visto. Não sou fluente em idioma nenhum, nem o local principalmente. Tenho chances de me dar bem lá fora ou é loucura? Qual que é o seu conselho? Vamos lá! Nossa! Você tem muita coragem! Esse cara é corajoso. Cara, eu acho que tudo depende de você, entendeu? Se por um acaso você vai fazer o intercâmbio, você só tem o dinheiro da passagem, talvez do curso que você vai fazer lá, procure uma agência. A agência vai te dar toda a estrutura. Ela vai te indicar um tipo de intercâmbio que você vai poder trabalhar para juntar um dinheiro e se manter lá, entendeu? Uhum. Agora, se não, eu quero tentar minha vida fora lá e etc. Sozinho, na cara e na coragem. Cara, pode dar certo, pode dar errado. Não tem uma fórmula mágica, sabe? Uhum. Você tem que... Se você é um cara que gosta de pagar pra ver, paga. E vai. Você pode quebrar a cara. E você volta e boa. Tá tudo bem, entendeu? Mas é mais difícil. É sempre bom você vai... Assim, tenha o dinheiro da passagem, o dinheiro do básico, tenha um valor de segurança, né? Porque você pode chegar lá, você pode ser assaltado. É uma realidade. Pode acontecer alguma coisa, você ter que ir pro hospital e gastar dinheiro, coisa assim. Então, se você quer tentar, vai. Compra a sua passagem, bota um aluguelzinho lá, o que for, e deixa um dinheiro reservado. Chega lá, você vê o que você vai fazer. Você vai caçar um serviço num restaurante, de base e tal. Sabe o que eu acho? Que às vezes lá fora, esses serviços mais rápidos, como por exemplo, garçom, qualquer coisa desse tipo, construção, ou camareira, ou coisa de hotel, eles valorizam um pouco mais porque lá a mão de obra é mais escassa que no Brasil. Sim. Então, é um conselho. O Cris tem razão nisso. É de ir, cara e coragem, é 50% bem, 50% mal. Não tem uma fórmula mágica. Mas talvez 51% bem, porque lá eu acho que valoriza. Eu particularmente acredito no seguinte: se você não tem preguiça de trabalhar, cara, você vai arrumar alguma coisa, sabe? Se você não tem preguiça, está predisposto, só vai, entendeu? Você vai encontrar no seu caminho as oportunidades e devagarzinho você vai se encontrando lá. É verdade. Perguntar a dos 10 anos? Bora. A gente quer saber essa resposta. Por favor, Dino. Cadê? Tem que ler. Dos 10 anos. Me dê pra cá. Deixa eu lembrar. Tá aí fácil pra Tá ler? fácil, vamos ler.
Seguinte, Ó, deixa eu ver aqui. Cris, dos 10 Cadê? anos pra você. Cadê? Onde que tá? Aqui no final. Ó, só pra você no script aqui pra você. Deixa eu ver essa pergunta. Há 5 anos atrás, você era estagiário. É. E daqui 10 anos? Se você pensar na sua vida daqui 10 anos. Rever esse podcast. Aquela pergunta de coach, que você vai fazer uma entrevista. Como você imagina estar daqui 10 anos? Putz, Pensa na sua vida daqui 10 Vendo anos. o podcast mais brilhante do Brasil, o que você diria? essa pergunta é difícil, hein, É cara? mesmo, que você vai lá no YouTube lá, tal, vai assistir e vai pensar, pô, 10 anos atrás, né? E aí? Tava na Briefy Podcast. É. Cara, Ele faz já que daqui 10 anos, assim, tipo, milhões de seguidores. Como é que você... O que você... O que você acha? Você vai Cara, tá jovem, eu me vejo 36, assim, nossa. eu não vou estar velho, pô. Até porque pra mim velho é depois dos 80, viu? Que bom, É. fico feliz. Mas assim, cara, eu me vejo daqui a 10 anos, como eu falei, eu sou meio precoce, eu sou meio ansioso e tal, eu quero tudo pra agora, etc. Então daqui a 10 anos eu me vejo já, talvez dono da minha própria empresa, sabe? E já quero ter vivido a experiência de ter morado fora por um tempo ou estar próximo disso, né? Porque com 36 anos acho que ainda é idade da hora e tal, né? Então, profissionalmente, assim que eu me vejo, eu acho que eu já quero estar tendo meu próprio negócio. Acho que eu tenho uma veia de empreendedor lá no fundinho, que eu quero acentuar ela. De falar assim, pessoal, né? Eu espero que eu tenha conseguido manter a minha fluência nesses idiomas e conhecido outros, me desenvolvido mais profissionalmente, né, em outras áreas que não sejam só comércio exterior, né? E hoje eu moro aqui em Vinhedo, né? Eu sou de Belo Horizonte, então eu pretendo poder estar mais próximo, né, da minha família, dos meus amigos de alguma maneira, né, embutido um home office ou sei lá. Sabe uma coisa que eu lembrei? Você estava falando, tô lembrando. Estudando inglês outro dia e eu estava assistindo um vídeo da NASA, cara. E eles estavam falando quais são as 4 habilidades do futuro. Quando você pensa em 4 habilidades do futuro, você pensa, meu, deve ser uma coisa... Surreal. Com o avanço da tecnologia, que a gente está vivendo a evolução tecnológica, tem muitas habilidades que as pessoas não estão sabendo fazer. 4 habilidades do futuro, ela fala. Relação interpessoal, que é o autoconhecimento. A extra, pessoal, você saber se relacionar com as pessoas. Tipo, de frente mesmo, sabe? Não só... As pessoas não estão sabendo mais conversar entre elas. Robótica. Tudo que for o mundo da robótica, né? E uma coisa que é muito louca, tem até professor, que é criatividade. São as 4 habilidades do futuro. Cara, você falou um negócio aí que eu quero acrescentar nos 10 anos. O quê? Que é o autoconhecimento, sabe? Eu acho que isso é muito importante pra gente, a minha geração, né? Do Marquinhos aí. Eu acho que a gente tem muita informação, a gente quer tudo... bombardeado de informação o tempo todo. E a gente quer tudo pra agora, não sei o quê. E a gente fica se espelhando no outro, que o outro tá sempre bem, o outro tá na praia, você tá se ferrando, trabalhando. Então eu quero o autoconhecimento pra mim poder me desacelerar. Eu quero me conhecer melhor pra eu saber os meus limites, sabe? Tipo, ó, você tá começando a ficar ansioso para aqui, sabe? Ou então você tá perdendo muito tempo fazendo isso aqui e não vai levar a lugar nenhum. Então, dá uma segurada. Eu quero acrescentar isso na lista. Perfeito. Eu dou aula também, né? E tem alunos, assim, que me perguntam muita coisa, assim, dou aula de arte, teatro, música. Por exemplo, eu falo assim, você pode ter muito acesso à informação. Mas, por exemplo, você ficou doente. Tô doente, cheguei no hospital. Tem lá 2 médicos para te operar. Assim, pum, de bate pronto. Um não entende muita coisa de tecnologia, mas tem 30 anos de experiência, estudou, é um senhor cirurgião. E tem um outro que é seguido na internet pra caramba, tem muitos seguidores. Baixou um tutorial da internet de como operar o seu coração. Para quem você entrega seu coração ali na hora, se tiver que fazer uma cirurgia? Ah, com certeza. É o que tem experiência, né, cara? É o que vive a vida ou é o que... É verdade. Então tem muita coisa, por isso que é importante o autoconhecimento. É isso aí, putz, você é muito jovem, cara. Daqui 30, nossa. Eu sou. Ó, você tem uma vantagem, com 26 anos, você sabe o que você quer. Eu com 26 anos não sabia ainda o que eu era. Eu não sabia nem quem eu era aos 26 anos. Mas eu volto a falar que era essa parte do autoconhecimento.
Talvez eu descubra Nem daqui a sabia 5 anos. Pô, não aguento mais esse mundo corporativo, cara. Eu vou voltar e vou trabalhar na Starbucks. Ih, tô aí. Vou voltar pra Alemanha. Volta pra Alemanha. Vou abrir a barraquinha de salsicha atrás da Alexanderplatz e boa, tá tudo certo. E quando eu for lá, eu vou comer a salsicha. E Bom, cerveja. pessoal, foi isso? Eu Foi queria. Uma hora aí, quanto? 1h40 de podcast. Queria agradecer a você que está nos assistindo no YouTube ou que está nos ouvindo também no Spotify. Realmente foi um prazer ter você aqui conosco nesse primeiro episódio, que vai ter muito, muito, muito. Se prepara, toda semana a gente vai estar postando aqui para você o podcast mais brilhante do Brasil. E Cris, para você, muito obrigado em nome do Brify Podcast. Agradeço muito você ter topado isso aqui com a gente, ter passado um pouco da sua experiência da Alemanha, um pouco do que você conhece tanto de cultura, compartilhado seus sonhos, seus 10 anos. Eu desejo tudo de melhor mesmo para você. Sabe que tem um amigo. E a gente vai estar nessa aí. Obrigado. E que você volte mais vezes aqui pro podcast. Que daqui 10 anos você assista novamente. Vai falar, eu fui o primeiro. Eu marquei a Estreiei a cadeira. história. E você, Dino? Manuel, agradecer aqui a sua presença. Aprendi muito com você. Porque, como eu falei, não fiz intercâmbio. Ainda tenho vontade de fazer. E, tipo, você falando aí, eu tava viajando, pensando nas coisas assim que eu posso fazer. E foi. Espero aí que você tenha gostado e siga a gente. Vai ter muito papo legal, como a gente falou. Vai ter convidados aí muito bacana ainda aí para vocês assistirem aí. Valeu? E todos como Cris, com uma mente brilhante. A palavra é sua, Cris. Bom, tô até sem graça agora. Mas pra mim é realmente uma honra estar participando do primeiro episódio de vocês, né? Muito bom estar aqui, poder trocar ideia com vocês, né? Ter conhecimento diferente. Nunca tinha, por exemplo, trocado ideia com um ator, né? Cantor. Foi muito legal ouvir suas experiências, não só aqui, mas nos bastidores. O Marquinhos já é meu amigo, mas né, sempre bom trocar ideias sobre a experiência de vida. E eu queria deixar só minha mensagem, né? Para quem tá aí querendo fazer o intercâmbio. Cara, o intercâmbio foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi o que mudou minha vida, foi o que abriu portas profissionalmente para mim. E também, pessoalmente, foi o que me levantou minha autoestima, me deixou seguro de falar, cara, só depende de mim realmente para conseguir conquistar as coisas. Então, vai atrás. O dinheiro é importante nesse aspecto, mas a gente dá um jeito. Corre atrás aí que você vai chegar lá. Foi isso, pessoal. Fiquem com Deus, sejam pessoas brilhantes. E esse foi mais um episódio aqui da Brify, Bright for You.